Tradução da mensagem: bem escolher o seu companheiro de vida. Shalom, shalom à la famille d'Elohim, gloire et louange à notre Maître, Então, Shalom, à família de Elohim, glória e louvor ao nosso Mestre, le Seigneur de gloire, o Senhor de qui glória, nous sauve, qui nous délivre que nos salva, que nos liberta et qui nous fait du bien. Seigneur, e que nos faz muito bem. merci pour ta présence. Ça Senhor, obrigada pela tua presença, nous fait tellement de bien, Papa. que nos faz tanto bem, Pai. Merci pour tout ce que tu fais. Obrigada por tudo o que fazes. Tu es vivant. Tu és vivo. Alors, 03, 10e mois, 2021, 20h16. Então, uma mensagem que foi registada no dia 3 de outubro de 2021. Gloire à Yehoshua qui règne encore et qui régnera toujours. Glória a Yeshua que reina ainda e que reinará sempre. Donc, je m'en vais vous dire shalom et je m'en vais dire à mon frère bonjour. Então, shalom a vocês e também bom dia, meu irmão. Bonjour, Comment te portes-tu? très bien. Très bien. E então, como é que te portas tu? E o irmão responde que se porta muito bem. Voilà, je suis pas seul aujourd'hui sur ce plateau. Je suis avec un frère. Então, eu não estou sozinha hoje, estou com um irmão. Et nous avons à cœur, grâce au Seigneur, de partager sur un sujet, voilà, un sujet assez important dans la Então, nós temos em coração de partilhar acerca de um tópico bastante importante vie, na nossa vida. c'est les projets de fiançailles. Enfin, avant de se mettre en projet, bien choisir Então, está relacionado com o projeto de noivado, mas ainda antes desse projeto, acerca de bem escolher. la personne avec qui on va se mettre en couple pour la Bem escolher a pessoa com quem nós nos vamos colocar em casal vie. para a vida. Bien choisir la personne avec qui on va se mettre en couple. Então, como bem escolher a pessoa com quem nós nos vamos colocar em casal para a vida. Donc, dans la vie d'un humain, dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, on est appelé au bout d'un moment à se marier. Então, na vida de um homem ou de uma mulher, chega um certo momento que somos chamados a nos juntarmos com um companheiro, companheira. Donc, on trouve quelqu'un, Então, encontramos alguém. on se met en projet de mariage, d'autres disent en accord. E então colocamos-nos em projeto de casamento, outros dizem de um acordo. Donc, il y a un accord qui doit être fait entre les deux personnes. Então há um acordo que deve ser feito entre duas pessoas. Donc, deux personnes ne marchent pas ensemble s'ils ne sont pas accordés. Então duas pessoas não caminham juntas se não estão em acordo. Et c'est là souvent aussi beaucoup de choses ratent dans la vie de beaucoup. En fait, Então é aí que frequentemente muitas coisas falham na vida de muitos. le début. Na verdade, o início. Dès le début, les gens font un très mauvais choix. Pois desde o início as pessoas fazem uma escolha muito má Et souvent, on ne consulte pas le Seigneur. e frequentemente não consultam o Senhor. Et il y a plus tard, ou même au début après, E há muitas vezes, mais tarde, ou mesmo até no início des dégâts. de anos, Et beaucoup de personnes sont mortes et beaucoup ont été brisées parce qu'ils ont fait des mauvais choix. e muitas pessoas são mortas e até mesmo quebradas porque fizeram más escolhas. Beaucoup de personnes ont perdu la présence du Seigneur, Muitas pessoas perderam a presença do Senhor, ont perdu l'appel du Seigneur perderam o chamado do Senhor, parce qu'ils ont fait des mauvais choix porque eles fizeram escolhas más dans le mariage ou dans le choix du conjoint ou de la conjointe dès le début. Relativamente ao casamento ou na escolha do companheiro com quem iria passar a vida. Et j'aimerais aujourd'hui, grâce au Seigneur aussi, partager l'expérience que j'ai eue. E hoje eu gostaria também de partilhar, pela graça do Senhor, relativamente à experiência que eu também tive Dans les assemblées, dans les églises, parce nas assembleias, nas igrejas. que j'ai été quasiment 10 ans, j'ai travaillé comme, on va dire, comme pasteur dans une assemblée
dans plusieurs assemblées d'ailleurs, comme pendant 10 ans, comme, voilà, comme prédicateur, tout ce que vous voulez. Então, por quase 10 anos eu trabalhei como pastor ou pregador, como vocês quiserem, então em várias igrejas, Et j'ai vu beaucoup de choses e eu vi muitas coisas. étant jeune. Et voilà, ça fait des années, plus de 15 ans, plus de 16 ans, je crois, aujourd'hui, où j'étais jeune dans les assemblées et j'ai vu Então, atualmente faz mais de 15, 16 anos em que eu, sendo jovem, estava nessas igrejas e que vi essas situações. beaucoup de choses. Et dans aussi la charge du Seigneur, j'ai aussi découvert beaucoup de choses. Et comment Satan travaille. Et j'ai Então, também, ao realizar este cargo, vi muitas coisas e descobri também como Satanás trabalha. vu et je vois beaucoup de personnes être détruites dans leur appel, Eu vi e eu vejo muitas pessoas a serem destruídas no seu chamado, être détruites dans leur vie parce qu'ils ont fait des mauvais choix. a serem destruídas na sua vida porque elas fizeram uma má escolha. Et aujourd'hui, nous voulons, grâce au Seigneur, aussi exposer les œuvres du diable, E hoje, graças ao Senhor, queremos expor as obras do diabo, les œuvres des ténèbres et certaines manières dont Satan opère as obras das trevas e certas maneiras nas quais o inimigo opera pour détruire le futur para destruir o futuro de beaucoup. de muitos. Voilà. Étant dans les assemblées, et souvent beaucoup de chrétiens ne se rendent pas compte de ça, la E estando nas assembleias, e muitos cristãos por vezes não se dão conta disso, naïveté, por ingenuidade, l'ennemi aussi a dans nos assemblées ses enfants. Et d'ailleurs, j'ai vu plus de faux chrétiens. e o inimigo tem também nas assembleias os seus filhos. E, aliás, eu vi muito mais falsos cristãos Dans les assemblées que des vrais chrétiens. nas assembleias do que verdadeiros cristãos. Des gens qui ont des masques qui portent l'image des vrais chrétiens, qui Pessoas que carregam uma máscara, uma imagem de um verdadeiro cristão, parlent comme des vrais chrétiens, falam como verdadeiros cristãos, mais en réalité qui sont des méchants, qui sont mas na realidade que são pessoas más, des gens qui ne cherchent pas le Seigneur, que na realidade são pessoas que não procuram o Senhor, mais qui cherchent autre chose mas que procuram outras coisas et qui peuvent détruire facilement les hommes et les femmes que Yahweh appelle. e que podem destruir facilmente os homens e as mulheres que Yahweh chama. Donc, un des aspects, c'est le choix du conjoint. Voilà. Então, um dos aspectos é a escolha do companheiro. Ça arrive souvent aux jeunes. Donc, on va Isso acontece frequentemente aos jovens. se mettre en quête. J'ai pu voir beaucoup de jeunes me poser la question, frère, qu'est-ce que tu penses? Je veux me marier. Qu'est-ce que tu penses de telle personne? Qu'est-ce que tu penses de telle sœur? Qu'est-ce que E eu vi muitas vezes jovens perguntarem-me, dizendo: o que é que tu pensas de tal irmão? O que é que tu pensas de tal irmã? tu penses de tel frère? Et j'ai eu beaucoup de questions de la sorte. E então fui questionado várias vezes dessa forma. Et d'autres qui se sont mis en projet. Il m'est arrivé des fois aussi de voir des gens se mettre en projet et l'esprit me dire carrément c'est pas ça. E tive também a oportunidade de ver muitos também a colocarem-se em projeto, mas na verdade senti realmente o Espírito dizer-me que não deveria ser, que isso não deveria ser assim. D'autres même se marient. E outros mesmos que se casaram. Et je sais dans mon cœur que c'est pas ça. Mais E então eu sei no meu coração que não é isso. bon, des fois, pour éviter les problèmes, on prie simplement. E às vezes, para evitar problemas, oramos simplesmente Et on demande aux gens de prier, e pedimos às pessoas para orarem, que le Seigneur leur parle. Mais beaucoup, que o Senhor lhes fale. ils vont te dire, j'ai la paix, le Seigneur m'a parlé. Mais Mas muitos vão dizer: eu tenho a paz, o Senhor falou-me. c'est juste l'envie de posséder la chose. Mas na verdade é apenas a vontade de possuir a coisa, La convoitise. a cobiça. L'envie de posséder et on va tout de suite vouloir tout de suite la chose. A vontade de possuir e imediatamente nós vamos querer possuir a coisa. Je veux ce frère
Et beaucoup après, bah, ils pleurent. Beaucoup, bah, la personne a couché avec et puis l'a jeté. J'ai vu des choses comme ça, des choses Então, por exemplo, eu quero este irmão ou irmã acontece por vezes as pessoas até dormirem juntos e depois serem largados e eu vi muitas situações do género, scandaleuses de escândalo mesmo. et où un frère ou une sœur vont se mettre en projet et puis ils vont tomber ensemble, ils vont Então, um irmão e uma irmã vão colocar-se em projeto e depois caem juntos, avoir des rapports sexuels illicites ensemble et tendo um contacto sexual ilícito juntos. le frère ou la sœur, ils vont jeter. J'ai vu des frères comme ça aussi, hein, coucher avec une sœur et puis va la jeter comme ça. E então eu vi várias vezes irmãos, um irmão que realmente então se deitou com uma irmã e que depois vai rejeitar esta irmã e vi várias vezes isso. Et puis dire non, non, j'ai plus la paix, je suis pas convaincu, je suis tombé avec elle. Donc, E após isso, esse irmão vem dizer que já não sente mais a convicção, que não tem mais a paz e que caiu com ela en gros, elle n'est pas du Seigneur. Non, frère, e que basicamente ela não é do Senhor. tu es simplement un voyou. E não, irmão, tu simplesmente estás a ser um bandido. Simplement, c'est la méchanceté, tu es méchant. Voilà. E simplesmente isso é maldade, és mau. Parce que c'est après d'être tombé avec la personne que tu te rends compte qu'elle n'était pas bonne pour toi. Porque é apenas depois de teres caído com a pessoa que tu te das conta de que ela não era boa para ti. C'est bizarre ça quand même. Pourquoi Isso é estranho, ainda assim. tu ne t'es pas rendu compte avant? Porque é que não te deste conta antes? Donc vous voyez que donc beaucoup ce sont les pulsions et ça, j'ai vu ça. Então vocês veem que em muitos casos são as pulsões, os impulsos, e eu vi isso várias vezes. Plusieurs fois. C'est toujours, souvent les mêmes scénarios et c'est dès le début le mauvais choix, la convoitise. Então, frequentemente é sempre o mesmo cenário, e desde o início, a má escolha, a cobiça. Que dit la Bible Mas o que diz a Bíblia par rapport au mariage? em relação ao casamento, em primeiro lugar? D'abord, si on prend le livre de Genèse, E se pegarmos no livro de Gênesis, je vais essayer de retrouver ce verset. vou tentar encontrar esse versículo. Genèse, le chapitre 2, parce qu'il faut remonter au début, hein, parce que Então, Gênesis, versículo 2, e é necessário ir ao início, le choix là, c'est pas toujours facile. pois a escolha nem sempre é fácil. Il faut d'abord remonter au début pour comprendre que ce que dit l'Écriture. Então, é de facto necessário ir ao início para compreender o que dizem em primeiro lugar as Escrituras. Genèse 2, le verset 18, Então, Gênesis 2, versículo 18, que je suis en train de chercher afin de pouvoir le lire grâce au Seigneur. que eu vou então procurar para lê-lo graças ao Senhor. Alors, voici ce que dit la Bible. Et Yahweh Elohim dit, il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Yahweh Elohim forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Puis il les fit venir vers l'être humain pour voir comment il les appellerait, afin que toute âme vivante porte le nom dont l'être humain l'appellerait. L'être humain appela de leur nom tout le bétail et les oiseaux du ciel et tous les animaux des champs, mais pour l'être humain, il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis. Yahweh Elohim fit tomber un profond sommeil sur l'être humain qui s'endormait. Il prit une de ses côtés et referma la chair à la place de ce côté. Yahweh Elohim bâtit une femme du côté qu'il avait pris de l'être humain et il l'emmena vers l'humain. Vers l'humain. Il va Será então a partir do versículo 18 ao 22. E disse Yahweh Elohim, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, Yahweh Elohim formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou, a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo o animal do campo. Mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então Yahweh Elohim
fez cair um sono pesado sobre Adão e este adormeceu. E tomou um dos seus lados e cerrou a carne em seu lugar, e do lado que Yahweh Elohim tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Va l'emmener vers l'humain, vers Adam. Então Elohim vai levar a mulher em direção a Adão. Donc, la Bible nous fait montrer ici, avant que j'aille au début, deux situations, avant de présenter la femme à l'homme. Donc, Então aqui a Bíblia nos mostra que antes de apresentar a mulher ao homem, c'est la femme qui a été présentée à l'homme. e foi a mulher que foi apresentada ao homem, Et il y a eu deux choses. Pour então houve duas coisas. l'homme a été endormi. Então o homem foi adormecido, Pour la femme, elle a été bâtie. então e para a mulher ela foi formada. Voilà, il y a deux réalités d'abord qui doivent sortir. Então há duas realidades que devem sair em primeiro lugar. L'homme est endormi, il a un sommeil, un côté de lui est pris. Então o homem estando adormecido, num sono profundo, um lado dele foi tomado, Un de ses côtés, um dos seus lados, et on va refermer la chair e a carne volta a ser fechada, parce qu'il était blessé. porque ele foi ferido. Et à la place de ce côté, Yahweh Elohim bâtit une femme. E no lugar deste lado, Yahweh formou uma mulher Du côté. do lado. Bâtir une femme du côté. Então formou uma mulher desse lado. Il y en a qui disent côte. Et ce mot est très profond même en hébreu. E então há quem diga costela, mas esta palavra é muito profunda, mesmo em hebraico. Donc, ce mot peut être pris aussi pour poutre. Voilà. Esta palavra pode também ser tomada como uma viga. C'est là, c'est vrai. Donc, il y a le mot. Donc, la femme qui est bâtie est présentée à l'homme. Então a mulher que é formada é apresentada ao homem. Or, souvent, lorsqu'on fait des choix, Ora, frequentemente quando fazemos as escolhas, la personne n'est pas bâtie et l'homme n'est pas endormi. a pessoa não é formada e o homem não está adormecido. C'est très allégorique et très prophétique ici, l'image que le Seigneur fait ressortir ici. E então a imagem que o Senhor faz sair aqui é de facto muito profética e alegórica. Quand le Seigneur a vu que l'être humain était seul, il a prévu de lui faire une aide qui soit son vis-à-vis. Então, quando o Senhor viu que o ser humano estava sozinho, ele previu fazer-lhe uma auxiliar que fosse o seu face a face. Será até a tradução mais exata, o seu face a face. Le vis-à-vis de l'homme. O face a face do homem. Donc, la femme est la moitié de l'homme et les deux forment un. Então, a mulher é a metade do homem e os dois formam um. Irad. C'est quand même assez parlant. Vu que les fondements ont été renversés, E então, de facto, é algo que fala muito, e visto que os fundamentos foram alterados, on a des mariages anti-bibliques, on a des mariages aussi bancals parce que c'est le Seigneur, en fait, en tant que Père, notre Père spirituel, notre Père céleste, c'est lui, en gros, qui a choisi pour chacun de nous une femme ou un homme. e então vemos de facto muitos casamentos antibíblicos, mas de facto foi o Senhor, o Senhor como nosso Pai, que escolheu para cada um de nós uma mulher ou um homem. En fait, c'est comme un côté, parce qu'il y a un côté qui a été pris. Donc, si tu vas te mettre sur un côté qui n'est pas ton côté, tu es bancal. C'est pas. Então há de facto um lado que foi tomado, e se tu tomas depois um lado que não é o teu, sem dúvida que vai acabar por ser uma situação vacilante. Ton côté. C'est comme une pièce de puzzle. Não é o teu lado e é como uma peça de puzzle. Je me rappelle, il y a des années, il y a 16 ans, E eu me lembro que há 16 anos, quand le Seigneur m'a parlé de mon épouse, quando o Senhor me falou da minha esposa, je crois, 15, 16 ans, je ne sais plus. Creio que 15, 16 anos, sim. Et le Seigneur m'a dit clairement, E o Senhor me disse claramente, c'est
ta femme. É a tua mulher. J'ai posé beaucoup de questions au Seigneur, je E eu coloquei muitas questões ao Senhor. voulais être sûr. Eu queria estar seguro. Je voulais être vraiment sûr. Eu queria estar verdadeiramente seguro. Et j'ai pris un temps pour prier parce qu'à l'époque, j'étais très jeune, donc je E então eu tomei um tempo para orar, porque na época eu era muito jovem n'étais pas pressé forcément. e eu não estava necessariamente apressada para isso. Et le Seigneur m'a dit, c'est la femme de ton alliance avec moi. E o Senhor disse, é a mulher da tua aliança comigo. Il m'avait donné Malachie 2,14 à ce E ele me deu Malaquias 14 nesse tempo. temps-là. J'ai dit, donne-moi un signe. Il m'a dit Malachie 2,14. E então eu pedi-lhe, dá-me um sinal, e ele respondeu Malaquias 2,14. Et j'ai ouvert, j'ai lu, et je suis tombé dans ce passage-là. J'ai Então eu abri, eu li e caí nessa passagem compris la femme de ton alliance. Donc, e eu compreendi a mulher da tua aliança. une femme est liée à une alliance avec un homme. Então uma mulher está ligada a uma aliança com um homem. C'est ce que j'avais appris déjà à l'époque. Era isso já que eu aprendi na época Et j'étais encore très jeune. e eu era ainda muito jovem. Je disais même au Seigneur, je suis trop jeune pour E eu dizia ao Senhor, eu sou muito jovem para me me casar. marier. Pourquoi je me marie maintenant? Por que é que eu vou me casar agora? Non, il fallait une préparation. Tu Mas não, era necessário uma preparação. vois? Donc, la femme, et j'ai été... il faut maintenant que tu sois endormi parce que l'homme là que tu vas épouser, il faut qu'il soit endormi. La femme que tu vas épouser, il faut qu'elle soit bâtie. E então, o homem com quem tu vais casar, é necessário que ele esteja adormecido, e a mulher com quem tu vais casar, é necessário que ela seja formada. Or, il y a des hommes qui ne sont pas endormis. Mas há homens que não estão adormecidos, Ils ne dorment pas. e eles não dormem. Donc, ils sont encore trop réveillés. E então eles estão ainda demasiado despertos. On comprend mon langage. Non? Vocês compreendem a minha linguagem, não? Il y a des personnes qui se mettent tu sais, à peine au projet, même pas 6 mois. Donc, il y a tellement le réveil de E então há pessoas que se colocam rapidamente em um projeto, pois a carne está de tal forma desperta, chair. Parce que si le Seigneur t'opère étant réveillé, porque se o Senhor te opera enquanto tu estás acordado, pour sortir cette côte, qu'est-ce qui va se passer? para retirar esse lado, o que é que se vai passar? Tu vas mourir de douleur. Tu vais morrer de dor. Quand on fait une opération, on endort les gens. E quando fazemos uma operação, primeiro elas têm que ser adormecidas. Et tu dois être endormi. E tu deves estar adormecido. Sinon, tu vas crier de douleur et Senão tu vais gritar de dor tu vas mourir. e vais morrer. Donc, il y a des personnes sur le plan spirituel, ils ne sont pas endormis. Sur Então há pessoas que no plano espiritual elas não estão adormecidas. le plan charnel, ils ne le sont pas. Então há pessoas que no plano carnal não estão, e espiritual também, não estão adormecidas. Et certaines femmes ne sont pas bâties, mais ils veulent se marier. E certas mulheres não são formadas, construídas, mas eles querem se casar. Et des fois, le Seigneur, il te montre, il dit, pourquoi les gens ne se marient pas? Mais ils ont de l'âge, certaines, parce qu'ils ne sont pas bâtis. E às vezes o Senhor mostra que alguns, apesar de terem a idade, eles não se casam porque não estão ainda formados. Ils ne sont pas bâtis dans la foi, ils ne sont pas bâtis dans le Seigneur. Não estão formados na fé, não estão formados no Senhor. Ils ne sont pas bâtis dans la relation avec le Seigneur. Le Seigneur sait Não estão formados na relação com o Senhor. qu'une fois mariés, leur couple peut voler en éclats. Então o Senhor sabe que uma vez casados, o seu casal pode realmente quebrar. Quand on parle de bâti, É por isso que realmente falamos em formar, em construir. on parle de bâtiment, on parle de fondation. Falamos de edifício, de fundação. Alors comment choisir un conjoint? Então, como escolher um companheiro? Comment choisir quelqu'un avec qui on va se marier? Como escolher alguém com quem nos vamos casar? Eh bien, on va commencer d'abord à observer toutes ces choses-là. Então, em primeiro lugar, nós vamos começar por observar todas essas coisas. Parce qu'il y en a qui viennent avec des prophéties. Porque há alguns que vêm com profecias. Non, j'ai reçu que c'est toi. Ah, eu recebi que és tu. Moi, là, ça ne marche pas comme ça. Para mim, isso não funciona assim.
Alors le Seigneur m'a dit, c'est toi et les gens vont se mettre en projet. E alguns dizem, o Senhor me disse que és tu, e depois as pessoas me colocam-se em projeto. 2, 3 jours et beaucoup. Et puis c'est le sexe, d'autres c'est la violence, d'autres c'est des scandales sur scandales. E depois, após isso, para muitos são as relações sexuais, a violência e muitos escândalos. J'ai vu des choses qui m'ont étonné dans ma foi chrétienne. E eu, de facto, vi muitas coisas que me surpreenderam na minha fé cristã. Des frères qui se mettent avec des jeunes sœurs, tout ça, couchent E eu vi irmãos que se colocavam juntos com jovens irmãs, que se deitam juntos, avec, elle tombe enceinte, on e ela fica grávida, fait un truc vite fait des enfants, et puis paf, on les abandonne. e depois que são abandonadas, Et c'est des personnes qui souffrent. e depois são pessoas que sofrem. Mais dès le début, on donnait des conseils. Faites attention à telle chose. Non, non, t'inquiète. Mas desde o início que dávamos conselhos, tem atenção a determinada coisa, tem atenção a isto. Mas respondiam, não te preocupes. Le Seigneur est là, ça va gérer. O Senhor, e diziam, o Senhor está presente, Ele vai gerir. On a la paix, on a la E nós temos a paz, paix. La Bible ne parle pas de la paix dans le mariage. E a Bíblia não fala da paz no casamento. La Bible ne parle pas de la paix dans les... Non, la Bible parle d'abord d'Élohim qui avait vu que Adam avait besoin d'un vis-à-vis et il a endormi d'abord. Então, em primeiro lugar, a Bíblia fala de que Elohim viu que Adão tinha necessidade de uma auxiliar e que depois, de uma auxiliar ou de uma companheira face a face, e que ele, em primeiro lugar, o adormeceu. Pour le travailler, pour le façonner. Para o trabalhar, para o formar. Pour sortir d'un de ses côtés une femme. Para fazer sair de dos seus lados uma mulher. C'est important. É importante. Le vis-à-vis, c'est important. O face a face é importante. Qu'il soit son aide. Que seja sua auxiliar. Donc, si quelqu'un qui vient dans ta vie ne t'aide pas. Então, se alguém vem à tua vida e não te ajuda. Quelqu'un, à peine vous êtes en discussion, il commence déjà à vouloir te tripoter. Alguém com quem mal tu começas a discutir, a falar, começa já a tratar-te sem delicadeza. Commence déjà à vouloir te parler de façon suggestive, de façon légère. De uma forma, a falar-te de uma forma sugestiva ou de uma forma muito superficial. Commence déjà à te dire des choses bizarres même. Que começa já a dizer-te coisas estranhas. Mon ami, moi, on va pas aller loin. Isso quer dizer que não vai muito longe isso. Tu n'es pas bâti. Tu não estás construída. Tu n'es pas endormi. Tu não estás adormecido. Tu n'es pas endormi. Tu não estás adormecido. C'est terrible. É incrível. Et on va voir la réaction de Adam. E vamos ver a reação de Adão. Qu'il va voir Chava. No momento em que ele vai ver a Eva. Et ce qu'il va dire. E o que é que ele vai dizer? C'est terrible. E é terrível. Je prends le verset 22. Yahweh Elohim bâtit une femme du côté. Donc, on comprend. Então, no versículo 22, ainda que e do lado, que foi tomado de Adão, Yahweh Elohim... e do lado que Yahweh Elohim tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. C'est Yahweh qui bâtit cette femme-là. Então foi Yahweh que construiu esta mulher aqui. C'est pas nous. Não somos nós. Mais donc, il y a des chrétiens qui se mettent à courir maintenant à chercher des femmes. Mas há cristãos que agora se põem a correr e à procura de mulheres. Frère, frère, là c'est trop. Il y a des gens qui me disent, non frère, là c'est trop, là je peux plus, faut que je trouve une sœur, E que dizem, não, irmão, eu não consigo mais, eu tenho que encontrar uma irmã. Frère, la Bible dit c'est Yahweh Elohim qui a bâti une femme. E irmão, a Bíblia diz que foi Yahweh que construiu uma mulher. Donc Yahweh t'a bâti une femme. Si tu commences à forcer, tu vas aller te bâtir toi-même une femme. E é Yahweh que constrói essa mulher. E se tu começas a forçar, e se és tu que vais à procura dessa mulher, et tu vas bâtir dans le sable. Tu vais construir na areia. Parce que tu vas choisir ton goût. Porque tu vais escolher ao teu próprio gosto. Choisir ton désir. Vais escolher o teu desejo. Tu vas choisir tes fantasmes. Vais escolher os teus fantasmas.
Moi, j'ai vu des gens comme ça me dire, non, non, frère, elle n'est pas assez belle. Oh, Eu vi homens dizerem, não, irmão, ela não é bela o suficiente. elle n'est pas assez ceci. Moi, Ela não é assim, eu amo assim, eu. j'aime. Tu aimes quoi? Eu amo, mas tu amas o quê? Tu as besoin de dormir. Tu tens necessidade de dormir. Non, cette sœur-là, non, c'est pas, elle me plaît pas. Non, ce frère ne me plaît pas. Não, esta irmã não me agrada. Não, este irmão não me agrada. Quelqu'un m'a dit, non, ce frère-là, il s'habille pas bien. J'ai E alguém me disse, não, este irmão não se veste bem. entendu des choses extraordinaires. E eu entendi coisas extraordinárias. Non, il s'habille pas bien, il sait même pas s'habiller. Ah bon? Ai não, ele não se veste bem, ele não sabe nem sequer vestir. On marie quelqu'un parce qu'il sait s'habiller? E então nós casamos com alguém porque essa pessoa sabe vestir. C'est les habits qu'on marie? São as vestimentas que nós casamos. Voilà quelqu'un, une femme qui n'est pas bâtie. Aí está uma mulher que não está construída. Lorsqu'il est travail, est-ce que ceci... Donc il y a beaucoup de choses E será que ele trabalha? Será que ele trabalha? Será que isto? Será que aquilo? E então, de facto, muitas coisas qui font que, dès le début, donc tout est catastrophique. que fazem que desde o início tudo seja catastrófico. C'est le Seigneur, en fait, qui donne le mariage. C'est ce E é o Senhor que, na verdade, dá o casamento. que les chrétiens doivent comprendre. É isso que os cristãos devem compreender. Est-ce qu'on a besoin de grandes visions? Non. Est-ce qu'on a besoin de grands songes? Non. E será que temos necessidade de grandes visões, de grandes sonhos? On a Não, besoin de la confirmation du Seigneur. não, temos a necessidade da confirmação do Senhor. Ça, je dis oui. É isso eu digo sim, Parce que dès le début, on a vu que c'est le Seigneur qui a présenté. porque vimos que desde o início foi o Senhor que apresentou. Si le Seigneur décide de présenter Chava en premier, c'est lui. S'il décide de présenter Adam en premier, tout ne dépend que de lui. E se ele decide de apresentar a Eva primeiro, isso vem dele. Se ele decide apresentar primeiro a Adão, isso vem dele, pois tudo depende dele. Mais effectivement, un mariage, pour se mettre en projet, il faut que le Seigneur donne sa confirmation. Mas na realidade, para se colocar em projeto, é preciso que o Senhor dê a sua confirmação. Beaucoup vont commencer, oh, on va discuter. Oui, mais non, prie d'abord. Si tu as E muitos dizem, vamos discutir, mas não, ora em primeiro lugar. cœur vers quelqu'un, tu pries. E se tu tens em coração alguém, ora, On se met ensemble, ok, on présente le projet devant le Seigneur. e ao colocarem-se juntos, apresentam esse projeto perante o Senhor. Et deux fois, il y en a, ils présentent le projet devant le Seigneur, mais ils vont déjà très loin plus que la parole. Mas às vezes alguns apresentam o projeto ao Senhor, mas eles vão na realidade já mais longe para além da palavra. Si le Seigneur ne valide pas le mariage de quelqu'un, moi je ne le valide pas. E se o Senhor não valida o casamento de alguém, eu também não o valido. Si le Seigneur ne dit pas, c'est la personne pour qui j'ai choisi pour toi. Se o Senhor não diz, é a pessoa que eu escolhi para ti, Ah, j'ai la paix, e dizem, eu tenho a paz, eu tenho a paz, j'ai la paix. Mais des fois, tu sens bien dans l'esprit que c'est pas ça. mas tu às vezes sentes bem no espírito que não é isso. Mais on peut pas dire aux gens que c'est pas ça. Parce que ça Mas não podemos dizer às pessoas que não é va te isso, créer des problèmes. pois vai criar problemas. L'être humain et sa femme, le verset 23, E no versículo 23, l'être humain dit, une fois que Yahweh a bâti, quand c'est Yahweh qui bâtit, tu vas dire. então no versículo 23 diz, uma vez que o ser humano diz que Yahweh construiu, e quando é Yahweh que constrói, tu vais dizer. L'être humain dit, celle-ci pour le coup. Ah, j'aime bien la traduction ici, là, tu vois. E aqui na tradução em francês, que o irmão gosta bastante desta particularidade, é que aqui em português diz, na versão ARC, e disse Adão, mas na verdade, traduzindo do original, seria o ser humano disse, desta vez é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E então o irmão ressalta bastante esta passagem aqui que diz desta vez. Oh Seigneur, celle-ci pour le coup. Então desta vez. Mais celle-ci, mais les autres. Donc, Então mas e as outras? tu t'imagines, il y en a eu d'autres. Frère, tu te rends compte? Il y en a eu d'autres.
E então, irmão, tu te das conta porque houve outras. Tu sais pourquoi il a dit ici celle-ci? Parce qu'ils sont endormis. Donc, E tu sabes porque é que ele disse esta? Porque ele estava adormecido quand il s'est réveillé, e ele se despertou sa vision avait changé. e a sua visão tinha mudado. Mais il y en a qui ne dorment pas, frère. Donc, Mas há alguns que não dormem, irmãos. tout le monde, c'est tout le monde. Donc, femme, c'est femme pour lui. Então, todo mundo é todo mundo e mulher é mulher para ele. Homme, c'est homme pour elle. E homem é homem para ela. Parce qu'il n'y a pas le sommeil, Porque não há o sono il n'y a pas, la construction des gens bâtis par l'esprit. e não há a construção, as pessoas construídas pelo Espírito. Celle-ci, pour le coup, Então, desta vez, non. Les autres, non. e as outras não. C'était des animaux. Oui, il y a des animaux sauvages, Sim, era de animais, e sim, há animais des selvagens, sirènes, des impudiques, sereias, impúdicos, des voyous, des méchants, bandidos, maus, des lâcheurs, des gens. C'est-à-dire, tout ce qui les intéresse, c'est d'abord le sexe, c'est pessoas a quem, em primeiro lugar, o que lhes interessa são as relações sexuais, d'abord le péché, em primeiro lugar, o pecado, c'est d'abord une réussite personnelle. em primeiro lugar, um sucesso pessoal, ou alcançar algo pessoalmente. Celle-ci, pour le coup, Mas desta vez, dans la Bible, là, c'est fort ici. e nesta versão é forte, Celle-ci, pour le coup, est l'os de mes os. desta vez é o osso dos meus ossos. Parce qu'un corps sans os, c'est un corps qui est flasque. E então um corpo sem os ossos é um corpo flácido, C'est un corps qui ne marchera pas. é um corpo que não resultará. Voilà pourquoi elle était bâtie. E aí está porque é que ela foi construída. Quand elles sont emboîtées sur Adam, Adam s'est senti entier. Porque quando ela foi incluída para Adão, ele se sentiu inteiro. Parce que c'est les os qui portent le corps, frère. C'est pas autre chose. Porque são os ossos que carregam o corpo e não outra coisa, irmão. Sans les os, tout ce que tu peux avoir, le cœur qui bat, il n'y a rien. Porque sem os ossos não há nada, mesmo que tenhas o coração a bater. Les os sur lesquels la chair est tissée, les nerfs sont tissés, c'est les os. Il dit, Então, os ossos sobre os quais a carne é tecida, os nervos e tudo o resto. cette fois-ci, voici l'os. E desta vez aí está o osso. Voici celle qui va me soutenir. Aí está aquela que me vai auxiliar. Creio que há uma palavra melhor. Aquela que me vai suportar. Voici celle avec qui je peux marcher. Aí está aquela com quem posso caminhar. Et la chair de ma chair. E a carne da minha carne. Ça, le plan chair vient à la seconde. Ça vient après. E então aqui o plano da carne vem em segundo lugar, isso vem depois. Et il dit quoi? On E ele diz o quê? l'appellera femme. E ela será chamada mulher, Parce qu'elle a été prise de l'homme. Prise porque ela foi tomada do homem. de l'homme. Tomada do Mais homem. frère, tu dormais, qui t'a donné la révélation? Mas, irmão, tu dormias e quem te deu a revelação? Tu dormais. E tu dormias? Comment tu as su qu'on l'appellera femme? Como é que tu sabias que ela seria chamada mulher? La Bible dit au 22, Elohim bâtit une femme. E a Bíblia diz no 22 que Yahweh construiu uma mulher. Mais au verset ici, Adam dit, Mas no versículo aqui, 23, Adão diz, on l'appellera femme. Donc nós a chamaremos mulher, c'est Adam qui l'a nommé, on l'appellera Isha. que então ela seria chamada Isha. On l'appellera femme. Pourquoi? E nós a chamaremos mulher. E porquê? Parce que elle a été prise de Ish. Porque ela foi tomada de Ish. Frère, l'opération qu'elle est passée là. E irmão, a operação que aconteceu lá. Tu dormais, frère. E tu dormias. Comment tout le travail que Yahweh a fait. E todo o trabalho que Yahweh fez. Frère, la révélation. Tu vois quelqu'un qui s'est endormi. E então, irmão, a revelação, e tu vês alguém que dormia.
Donc dès qu'il a vu, il a compris, Então, a partir do momento em que ele a viu, ele compreendeu. dans l'esprit, il a saisi. No espírito, ele captou isso. Donc il y a des gens qui vont chercher des fois des grandes révélations. Quand Então, há pessoas que por vezes vão procurar grandes revelações. tu rencontres celle-là, là, frère, au Mas quando tu encontras esta aqui, fond, là, tu sens, il y a comme ao fundo de ti, há como que une conviction. uma convicção. C'est pas un désir charnel, ouais, E não é um desejo carnal, c'est l'os d'abord. é o osso em primeiro lugar. L'os a parlé. O osso falou. La chair a parlé en dernière position, mais l'os avait E a carne falou na última posição, mas o osso falou em primeiro lugar. d'abord parlé d'os, ça dit, l'os a reconnu, il dit non, ça c'est ma nature. E o osso reconheceu, não, essa é a minha natureza. Ça c'est quelque chose qui va avec moi, c'est l'os de mes os. Isso é qualquer coisa que se identifica comigo, é o osso dos meus ossos. Il a dit l'os de mes os. É o osso, ele disse o osso dos meus ossos. Donc les os que lui il avait et les os qu'il voyait là, Então, os ossos que ele tinha e os ossos que ele via, il disait c'était les mêmes os. ele dizia que eram os mesmos ossos. Donc tu ne peux pas te marier avec quelqu'un qui n'est pas de tes mêmes os. Então, tu não te podes casar com alguém que não é dos teus ossos, dos teus mesmos ossos. Frère, c'est compliqué. Il doit être ton os. Irmão, é complicado, então ele deve ser o do teu osso. Tu dois reconnaître ça d'abord. Tu deves reconhecer isso em primeiro lugar. C'est terrible. Regarde, je vais E é incrível. prendre un autre passage. Eu vou pegar noutra passagem. Seigneur, magnifique ta parole est. E, Senhor, magnífica a tua palavra. C'est magnifique ta parole, papa. É magnífica a tua palavra, Pai. Tu es tellement magnifique. C'est terrible, les gens se font avoir par des gens qui ont les apparences de chrétiens. E é incrível, porque às vezes as pessoas deixam-se enganar por pessoas que têm aparência de cristão, Des soi-disant frères, mais des de ditos irmãos, loups, des mas que são lobos, soi-disant sœurs, mais des voyelles. mas de ditas irmãs, mas que na realidade são falsas. Não sei se esta será a palavra mais correta. Sim, esta palavra eu não entendi muito bem, mas é com a ideia de que na verdade não são irmãs. Des voyous qui viennent et puis qui détruisent des vies, Mas são pessoas então que vêm e que destroem vidas, qui détruisent des appels, qui détruisent des destins que le Seigneur a appelés. que destroem chamados e destinos que o Senhor tinha chamado. Parce que voilà, ça vient des gens, les frères ou les sœurs ne veillent pas. Porque essas pessoas vêm e os irmãos e irmãs não vigiam, C'est dans la chair, dans la légèreté, ça ne e é na carne, na ligeireza, présente pas tout au Seigneur, ça e não se apresentam todas as coisas ao Senhor, ne dort pas, c'est pas e é isso. E então os irmãos não dormem bâti et ça e as mulheres não são construídas, part en vrille. e isso realmente acaba por como dizer, acaba por seguir numa direção não muito boa. Regardez ce que ici, Cantique des Cantiques, le verset 4, Cantique des Cantiques, le chapitre 4, le verset 12. Então, no livro de Cânticos dos Cantares, no capítulo 4, versículo 12. C'est par rapport à l'os de mes os. Et vous Em relação ao osso do meu osso. allez voir que ça va sortir ici parce que dit le... Voilà, Cantique des Cantiques 4, 12. Regardez ici. Ma sœur, il commence par ma sœur. Então, ao ler em Cantares 4, 12, na versão em francês, começa por a minha irmã. Mon épouse. Il commence d'abord par ma sœur. Donc il y a Então, minha irmã, minha esposa, mas começa em primeiro lugar por minha irmã. un lien ici qui est fort, c'était sa sœur. Então, há uma ligação aqui que era forte. Ela era sua irmã. Donc certainement pas la sœur selon la chair, E certamente não a irmã segundo a carne. comprenons mon langage parce qu'on Compreendam a minha linguagem. n'épouse pas sa sœur, mais Porque não casamos com a nossa irmã, c'est par rapport au royaume. mas em relação ao reino. Parce
par rapport à la tribu, par rapport à la nation. em relação à tribo, em relação à nação. Et le Seigneur était clair, les enfants d'Israël devraient épouser les filles qui étaient de leur tribu, soit de leur propre pays. E o Senhor era claro que eles deviam casar as moças que eram da sua tribo, do seu próprio país. Ils ne devaient jamais se mélanger avec des nations étrangères qui adoraient des Elohim Arérim. Eles jamais deviam misturar-se com nações estrangeiras que adoravam outros Elohim. Jamais. Jamais. Qui adoraient des idoles. Que adoravam os ídolos. C'était d'abord ma sœur. Donc, era em primeiro lugar a minha irmã. Les chrétiens, un chrétien épouse d'abord une chrétienne. Então, antes de mais, um cristão casa-se com uma cristã. Une fille du royaume, uma filha do reino. Ma sœur, mon épouse. Minha irmã, minha esposa. Tu es un jardin clos, dans d'autres langages fermé. Donc tu Então, tu és um jardim fechado. es vierge. Um jardim virgem. Une source close, une fontaine scellée. Ouais, donc il y en Ou então um manancial fechado, uma fonte selada. a, ils veulent déceler des fontaines. Então há alguns que querem, como dizer, retirar o selo à fonte. Mais c'est pas possible. Mas não é possível. Tout de suite, on veut d'abord déceler. Non, c'est après, frère. Il faut faire les choses selon la parole. É que imediatamente querem retirar então esse selo, mas não, irmão, é depois, é preciso fazer as coisas segundo a palavra. Donc, on épouse des sœurs en Mashiach. Então, casamos uma esposa no Messias, em Mashiach, Yeshua en Christ. em Cristo. On épouse nos sœurs. Donc, c'est les enfants du Seigneur se marient entre eux. Então, os filhos do Senhor se casam entre eles. Donc, il faut d'abord que tu te renseignes, que tu sois sûr, dans le témoignage que l'Esprit te donne. Então, em primeiro lugar, é importante que tu estejas seguro em relação ao testemunho que o Espírito te dá. Que la personne que tu veux épouser est un enfant du Seigneur. Que a pessoa que tu queres casar é um filho do Senhor. Moi, je me rappelle une E eu me lembro parole que mon épouse m'a dite, m'a beaucoup interloqué, beaucoup interpellé. Elle m'a de uma palavra que a minha esposa me disse que muito me interpelou. dit, frère, avant de t'épouser, avant d'accepter de me marier avec toi, Que, irmão, antes de casar contigo, antes de aceitar casar-me contigo, j'ai demandé au Seigneur de me montrer ton avenir eu pedi ao Senhor para me mostrar o teu futuro et ton état d'âme. e o teu estado de alma. Ça m'a choqué. J'ai dit, pourquoi mon avenir? E isso chocou-me e perguntei, então, e porquê o meu futuro? Elle m'a dit, frère, parce qu'il fallait que je sache avec qui je m'engage, parce que je ne voulais pas sacrifier mon salut. Porque, irmão, era necessário que eu soubesse com quem eu iria tomar esse compromisso, porque eu não queria sacrificar a minha salvação. Ou hypothéquer ma vie éternelle à cause du mariage. E hipotecar a minha vida eterna por causa do casamento. Ça, jamais. Isso jamais. C'est terrible, ça. É terrível isso. Tu vois un peu mon frère? C'est d'abord une relation de royaume d'abord. Tu vês, irmão, então, em primeiro lugar, é uma relação do reino. Donc, c'est d'enfant du Seigneur à d'enfant du Seigneur. Or, Então, de filho do Senhor para com filha do Senhor. beaucoup vont commencer à se mettre en alliance. Ils vont rentrer en alliance avec des Moabites. Então, mas muitos vão começar a entrar em aliança com os moabitas. Avec des Jébusiennes. C'est parce qu'ils sont attirés. D'autres sont attirés de façon charnelle. Então, porque muitos são atraídos de uma forma carnal para essas alianças. D'autres sont attirés par le physique. Outros são atraídos pelo físico. Attirés par la beauté. Mais une Mas atraídos pela beleza. fois qu'ils se sont engagés dedans, ils se rendent compte qu'ils sont piégés. Mas uma vez que eles se comprometem, eles dão-se conta que, na verdade, foi uma armadilha. Ils ont épousé des vipères hortenses, des aspics, ils ont épousé des mambas noirs, des cobras. C'est terrible. Então, eles dão-se conta que, na verdade, que casaram-se com víboras, com pessoas terríveis. Et ça vous embarque dans des pratiques bizarres, dans des doctrines bizarres.
E isso acaba por levar-vos em práticas bizarras, em doutrinas estranhas, C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. e é terrível, é terrível. Et beaucoup sont tombés, ils ont perdu l'onction, ils ont été comme, oh Seigneur, E muitos caíram e perderam a unção. c'est terrible. On repart dans Genèse. E voltamos a Gênesis. Seigneur, merci. Senhor, obrigada. Genèse 2, 23 toujours, nous sommes là. Então, em Gênesis 2, 23, Celle-ci pour le coup est l'os de mes os. J'aime trop cette phrase-là. Celle-ci pour le coup. então desta vez é o osso dos meus ossos, e eu amo esta frase. Est l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Então, esta é desta vez osso dos meus ossos e carne da minha carne, e será chamada mulher, pois foi tomada do homem. C'est pourquoi la finalité de la chose. É porque é por isso, e aí está a finalidade da coisa. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Donc je ne Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe. quitterai pas mon père et ma mère si je n'ai pas trouvé l'os de mes os, Então eu não deixo o meu pai nem a minha mãe se eu não encontrei o osso dos meus ossos, la chair de ma chair, une femme a carne da minha qui a carne, été bâtie, uma mulher que foi un construída, homme qui a été endormi. um homem que foi adormecido. Je ne quitte pas. Eu não deixo. Je ne quitte pas, je ne bouge pas. Eu não deixo, eu não me mexo. C'est pourquoi, après tous ces événements, É por isso que após todos esses acontecimentos, l'homme quittera son père et sa mère et se joindra à sa femme, et ils deviendront une seule chair. então, após todos esses acontecimentos, o homem deixará o seu pai e a sua mãe e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne, vão tornar-se uma só carne. Ils deviendront une seule chair. Eles tornar-se-ão uma só carne. Maintenant, imagine-toi si toi, tu vas devenir une seule chair avec quelqu'un qui n'est pas ton os. Então, e agora tu imagina-te se tu te vais tornar uma só carne com alguém que não é o teu osso. Spirituellement, tu deviens comme un monstre. Toi, on te E espiritualmente tu vais tornar-te como um monstro. voit comme ça et l'autre, une partie bizarre qui ne colle pas avec le puzzle. E então realmente tu vês uma parte estranha que não faz parte do puzzle. Tu ressembles à un arbre et là, tu as comme une espèce de bizarrerie que tu traînes, tout ça. Então tu és como uma espécie de árvore, e depois que estás ligado a uma coisa estranha que tu arrastas. Et c'est les pleurs à la maison, c'est des histoires bizarres, E então são os choros em casa e histórias estranhas. il y en a, c'est des bagarres, c'est la bagarre, donc tous les jours, c'est la bagarre. E então para muitos é todos os dias confusão atrás de confusão. Et les insultes, la bagarre, les combats, les querelles, Então os insultos, as disputas, os combates, todas essas coisas, toutes sortes de souffrances. e todos os tipos de sofrimento. D'autres à peine fiancés, guerre. E outros, pouco tempo após estarem noivos, é a guerra. Guerre. Bah oui. La personne avec qui tu veux te mettre en alliance, est-ce qu'elle est bâtie par le Seigneur? Sim, a guerra. Então, a pessoa com quem tu te queres colocar em aliança, será que ela que ela é construída pelo Senhor? Est-ce que tu as regardé sa vie? Será que tu observaste a sua vida? Est-ce que tu as prié? Est-ce que c'est le Seigneur qui te l'a présenté? Será que tu oraste? Será que foi o Senhor que te apresentou essa pessoa? Ou c'est toi-même qui allais chercher la chose? Ou foste tu próprio a ir procurar a coisa? Est-ce que c'est Yahweh qui a bâti de ton côté ce côté ce vis-à-vis là? Será que foi Yahweh que construiu esse lado, do lado que foi retirado de ti, a tua face a face? Ah oui, frère, il y a des gens qui peuvent dire, même si tous les combats, même si on peut nous attaquer, même si on peut nous accuser, même si on peut dire tout ce qu'on veut sur nous, mais je sais que là, j'ai épousé quelqu'un, j'ai eu toutes les affirmations du Seigneur, toutes. Então eu sei que, irmãos, apesar de todos os combates, ataques que possa ter tido,
E apesar de tudo o que possa ter sido dito, eu sei que eu tive todas as afirmações do Senhor, confirmações em relação, no caso, ao casamento do irmão. Et dans le temps, et dans la prophétie, et dans les visions, et dans la conviction, et dans tout. No tempo, na convicção, na profecia, na visão, em tudo. Il a insisté, oui, oui, c'est ça ma volonté. Sim, ele insistiu, ele disse que era isso a vontade dele. Waouh! Et quand tu te maries selon le Seigneur, E é incrível, e quando tu te casas segundo o Senhor, et tu es sûr de la volonté du Seigneur, quels tu estás seguro da vontade do Senhor, que soient les combats que vous pouvez rencontrer, parce que les combats, il y en a, porque depois, apesar de todos os combates que vocês possam ter, porque os combates existirão, dans les couples chrétiens, il peut y avoir des combats. e porque nos casais cristãos, sim, podem existir combates. Dans les foyers chrétiens, il peut y avoir des combats, Nos lares cristãos podem haver mais combates, quand c'est le Seigneur qui est à la base de ce foyer, le Seigneur met toujours sa main, mas quando é o Senhor que está na base deste lar, o Senhor coloca sempre a sua mão, parce que le Seigneur est fidèle. porque o Senhor é fiel. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. É por isso que o homem deixará o seu pai e a sua Donc mãe. quand on quitte son père et sa mère, on quitte homme, on quitte pas E quando nós deixamos o nosso pai e a nossa mãe, nós deixamos como homem. bébé, on quitte pas jeune homme, Não deixamos como um bebê, um jovem homem. on quitte pas, non, on quitte homme. Não, deixamos a casa como um homem. Former une seule chair, l'être humain et sa femme étaient tous deux nus et n'en avaient pas honte. Ah, depois no versículo 25, e ambos, não, mesmo no 24, portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne, e ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. C'est fort ça. É forte isso. Ils étaient unis, ils étaient nus. Eles estavam unidos, eles estavam nus. Donc la nudité de l'un et de l'autre ne faisait pas la honte de l'autre. Então a nudez de um e do outro não fazia a vergonha do outro. Or aujourd'hui la nudité des autres là, ça crée un problème. Non! Mas hoje a nudez dos outros cria um problema. Pourquoi t'es ceci? Pourquoi t'es... Non frère, c'est ta femme. E é porque alguns dizem, mas porquê é que tu és isto, porquê é que tu és aquilo? Mas não, irmão, é a tua mulher. Qu'est-ce que tu t'arrives? C'est sa nudité, c'est ta nudité. Mas o que é que se passa contigo? É a sua nudez, por isso é a tua nudez também. La nudité ici peut être imagée par beaucoup de choses. Hein. Elle sait pas faire à manger, c'est pas combat, oh, doucement. Por exemplo, quando o irmão diz que a esposa não sabe fazer de comer, então tem calma, irmão. C'est ta nudité, frère. Porque é a tua nudez, irmão. Non, il sait pas faire ceci, oh, tout ça. Não, ele não sabe fazer isto, ele não sabe fazer aquilo e tudo isso. J'aurais pas dû. Non, le Seigneur a dit c'est elle, même si elle a des lacunes, sois patient. Mas não, irmão, tem calma. O Senhor disse que era ela, mesmo se existem lacunas, tem calma, tem paciência. Ser paciente. S'il y a des lacunes, sois patient. Se existem lacunas, ser paciente. La nudité, là, faut pas en avoir honte. C'est le Seigneur qui t'a donné cette femme. A nudez não se deve ter vergonha dela. Foi o Senhor que te deu esta mulher. C'est le Seigneur qui t'a donné ce mari. Foi o Senhor que te deu este marido. Même si c'est difficile au début, même si c'est compliqué. Mesmo se é difícil no início ou complicado. C'est le Seigneur qui te l'a donné. Foi o Senhor que te deu. Le Seigneur n'est pas fou. E o Senhor não é louco. Il bâtit. Ele constrói. Ils deviendront. Eles tornar-se-ão. Le Seigneur va agir. O Senhor vai agir. Parce que le Seigneur est fidèle. Porque o Senhor é fiel. La nudité de Adam A nudez de Adão et la nudité de Ève, e de Eva, ils n'en avaient pas honte. eles não tinham vergonha. Ils s'aidaient, ils s'encourageaient mutuellement, ils priaient l'un pour l'autre E eles encorajavam-se mutuamente, eles oravam um pelo et outro ils avançaient. e eles avançavam. Aujourd'hui, là, si quelqu'un est nu, là, tout E hoje, se alguém está nu, le monde, ah, mais non, ma femme est ceci, mon vão logo dizer, não, a minha mulher é isto, o meu marido é aquilo. mari, comme ça. Non, doucement, Não, calmamente. doucement. Ça, c'est une parenthèse, frères et sœurs.
E isso é um parênteses, irmãos e irmãs. Donc, on voit bien que le Seigneur est celui qui donne le mariage. Então, irmãos, vemos bem que é o Senhor que dá o casamento, Et ce n'est pas les hommes. não são os homens. Ce n'est pas les hommes. Não são os homens. Aujourd'hui, quelqu'un veut se marier, il va aller voir un pasteur. E hoje alguém quer se casar e vai ver um Oh pastor. non, je veux me marier, telle personne, qu'est-ce que tu penses? Ah, eu quero casar, quero-me casar com tal pessoa, o que é que tu Mais pensas? attends, le pasteur, c'est pas Elohim. Mas espera, o pastor não é Elohim. Non, je vais aller voir l'ancien tel pour qu'il me dise un peu tel frère, c'est comment. Non. Ah, eu vou ver ancião tal para me dizer como o tal irmão é. Et j'ai eu des choses comme ça terribles. Je dis, mais Mas não, não é assim. E eu vi coisas como essas les terríveis. gens, ils comprennent rien à l'évangile. E as pessoas não compreendem de facto o Evangelho. Ils veulent prendre des gens en otage, on allait voir les pasteurs pour que les pasteurs interviennent. Então é como se eles quisessem tomar as pessoas como reféns e ver os pastores depois para que eles intervenham Et tout ça pour appeler les frères, ah, mais qu'est-ce que tu penses de tel? Mais non, e tudo isso, e depois a chamar os irmãos e perguntar o que é que eles pensam de tudo isso. il faut d'abord consulter le ciel. Em primeiro lugar, é preciso consultar o céu. Dès que tu es sûr A partir do momento em que tu estás seguro que le ciel t'a parlé, frère, ne bouge pas. Moi, e que o céu te falou, irmão, não te mexas. je vois des gens, ils changent de frère, de cible comme à la guerre. E então eu vejo irmãos que é como se eles mudassem de alvo constantemente, como na guerra. Dès qu'on tue un autre, on tue une autre victime. Mais il y a un problème. Non, frère, le Seigneur Como se estivessem sempre à procura de uma nova vítima. E então aí há um problema. m'a dit, tel frère, c'est mon mari. 2 mois après, oh, le frère, il veut pas, donc le Seigneur aussi change de vision. Après, pouf, un deuxième frère. Oh, lui. Então aqui vem, por exemplo, uma irmã que diz: o Senhor disse-me que tu és o meu marido, mas isso não funciona, e 2 meses após é como se o Senhor mudasse de visão e então aí vem um segundo marido. Aussi, il veut pas. Pouf, 3, pouf, 4, pouf. Mes frères, Mas esse também não quer, e então aí vem o terceiro. Esse também não quer, e então depois o quarto. oh, tu veux tuer. C'est quoi? C'est des chrétiens ovnis. Elohim, quand il É como se fossem então cristãos ovni. parle, quand le Seigneur parle, il n'est pas fou. E Elohim, quando ele fala, ele não é louco. Il n'est pas fou. Ele não é louco. Il n'est pas fou. Ele não é louco. Si le Seigneur dit c'est ça, Se o Senhor diz que é isso, c'est ça. É Il isso. accomplit sa parole. ele cumpre a sua palavra. Il accomplit sa parole. Ele cumpre a sua palavra. Des fois, c'est nous, on prend du retard parce qu'on a agité, on veut passer au plan B, plan A. E às vezes somos nós que queremos passar do plano A ao plano B, plano C, e estamos agitados. Non, vu que ça dure, hein, vu que ça tarde, le Seigneur m'a dit c'est tel frère, mais le frère André, il veut pas, la sœur André, elle veut pas. Porque às vezes é como se as coisas tardassem e esse irmão de facto não quer. Écoute, moi je vais, bon, plan B, hein, ah, après plan C, plan I, et tu vas trouver un plan F. Ou seja, então é como se o Senhor tivesse confirmado algo, mas as coisas tardam e então as pessoas acabam por se precipitar em vários, ou seja, saem do plano A até mesmo a mergulhar, por exemplo, num plano F, Le plan foireux. Et c'est là o plano falso. que tu vas commencer à pleurer. E é aí que tu vais começar a chorar. Et c'est là que les gens pleurent. E é aí que as pessoas choram. Et Satan envoie aussi dans nos églises, dans nos réunions, dans nos rassemblements, des hommes et des femmes qui ne sont pas du Seigneur. E Satanás envia também às assembleias, às reuniões, homens e mulheres que não são do Senhor. Ce sont des gens qui viennent que pour détruire. São pessoas que vêm apenas para destruir. Vous savez, j'ai vu des gens pleurer. Hein. J'ai E vocês sabem, eu vi pessoas a chorar. vu des gens pleurer. Eu vi pessoas a chorar. Vous savez, l'ennemi est tellement méchant, il va te coller une femme, un homme qui va t'épouser. E vocês sabem, o inimigo é de tal forma mau que ele vai colar um homem, uma mulher, que vai depois noivar contigo. Et le jour où tu vas te lever pour entrer dans la bénédiction E no dia em que tu te vais levantar para entrar na bênção que le Seigneur a choisi pour toi, que o Senhor te deu, c'est le jour où cette personne pète é o dia em que esta pessoa vai como que quebrar também, pour briser ce que le Seigneur a voulu faire dans ta vie. para impedir e quebrar aquilo que o Senhor queria fazer na tua vida. Le jour où le Seigneur dit c'est ton temps,
O dia em que o Senhor diz que é o teu tempo, c'est le jour où la personne avec qui tu as vécu toutes ces années. é a pessoa com quem tu viveste todos estes anos. Des fois, ils ont eu des enfants. C'est là que la personne te lève E às vezes existem também filhos, e é aí que a pessoa então se levanta pour te casser les pieds, para te quebrar as pernas, pour os pés, te casser les jambes, sim, nas pernas também, qui va se lever contre la mission que le Seigneur t'a donnée. que vai levantar-se contra a missão que o Senhor te deu. Il y a des gens comme ça. Há pessoas assim. Tant que tu es là, tu fais rien, oh, il n'y a pas de souci. Enquanto tu estiveres aí e não faças nada, não há problema. C'est comme une bombe à retardement qu'on t'a collée là. É como uma bomba em espera que colaram sobre ti. Tu souffres en silence avec. E tu sofres em silêncio com isso. Mais le jour où tu vas te lever, Mas o dia em que tu vais levantar, c'est les chocs. Je parle avec une sœur, elle me dit je n'arrive même plus à prier. é então um choque. E eu falava com uma irmã que ela dizia que ela já nem consegue mais orar. Mon mari, tout ça, il se moque de sa femme. Então o marido que zomba da sua mulher. Tout ça là, alors tu pries plus en ce moment. Quand elle se met à prier, c'est des querelles, elle lui prend la tête. Então, quando esta mulher começa a orar, há muita confusão em casa. Et quand la sœur ne prie plus, se moque d'elle. Ah, tu pries plus, hein? Elle a plus le feu. Mais c'est des gens qui viennent prier. E então, depois, uma vez que esta irmã já não ora, já não há o fogo. E eram pessoas que vinham a orar. Que nous voyons dans nos rassemblements chrétiens d'assemblée. Que nós víamos no momento das reuniões de cristãos na nossa Assembleia. C'est terrible. E é terrível isto. Quand les gens même qui ouvrent leur cœur pour dire voilà ce que je vis dans mon foyer, voilà ce que je vis, tu dis então pessoas que abrem o seu coração para dizer aquilo que vivem no seu lar. Waouh. Eh ben en fait dès le début, c'est là qu'il y a eu un problème. Então de facto foi desde o início que existiu o problema. Dès le début, combien de jeunes sont détruits? E desde o início, e quantos jovens não são destruídos assim? Combien? Rentrent dans des doctrines bizarres, entrando em doutrinas bizarras, estranhas. Rentrent dans des mouvements bizarres. Outros que entram em movimentos bizarros também. Ils tombent avec des personnes bizarres, e eles caem com pessoas estranhas, et sereias. Ils sont ponctés, ils sont sucés, on les vide. Então aqui a ideia é como se, devido a tudo isso, é como se depois eles fossem esvaziados. Parce qu'ils n'ont pas veillé, parce que la chair, parce que la précipitation. Porque eles não vigiaram por causa da carne, da precipitação. Oh, laisse tomber. Des coups, des attaques de la sirène des eaux, j'en ai vécu moult. Então, ataques da sirene, desculpem, da sereia das águas e que eu vivi, de facto, muitos. Des gens qui viennent, qui limite t'agressent de façon physique, on t'agresse pour aller. Pessoas que vêm e que te agressam, que te agridem de uma forma física. Non. Jamais au nom de Yahushua. Não, mas não, jamais, em nome de Yahushua. Et les gens vont commencer à t'accuser, oh non, il est tombé. E as pessoas vão começar a acusar-te, dizendo que ele caiu. Il est tombé, on est encore là. E ele caiu, mas nós estamos ainda aqui. Et on sera encore là grâce à Elohim qui E nós estaremos ainda aqui graças a Elohim nous a aimés. Que nos amou. Vous voulez voir les gens tomber, vous êtes sérieux? Vocês querem ver as pessoas a cair? Vocês são sérios? Il y a un problème. E há um problema. Lorsque on se met en projet, c'est une alliance. E a partir do momento em que nos colocamos em projeto, é uma aliança. C'est une alliance. Uma aliança que tecemos. C'est une alliance. É uma aliança. Et tu peux perdre ta vie parce que tu te mets en alliance avec une mauvaise personne. E tu podes perder a tua vida se te colocares em aliança com a pessoa errada. Je sais pas, mon frère, qu'est-ce que tu penses un peu de ça? E eu não sei, meu irmão, mas o que é que tu pensas acerca de tudo isto? Estou totalement d'accord. Eu estou, de facto, de acordo. J'ai un exemple qui me vient en tête. E eu tenho um exemplo que me vem à cabeça. C'est le passage où Abraham dit à son serviteur d'aller chercher une épouse pour son fils.
É aquela passagem que Abraão diz ao seu servo para ir procurar uma esposa para o seu filho Isaac. Isaac. Et il s'assure que cette femme ne vienne pas des fils des Cananéens, E ele se assegura que esta mulher não vem dos filhos dos cananeus, mais qu'elle soit de son peuple. mas que ela seja do seu povo. Derrière ça, il pensait déjà à la parole que le Seigneur avait libérée pour sa vie et pour sa lignée. E por trás disso ele pensava já na palavra que o Senhor tinha liberado para a sua linhagem, para a sua vida. Il s'est dit, je ne veux pas que cette promesse-là s'arrête. E ele disse a si mesmo que não queria que esta promessa parasse. Et pour qu'elle ne s'arrête pas, il faut que on reste dans la lignée. E para que ela não pare, é necessário que nós permaneçamos na linhagem. Amen. Il faut qu'on reste dans ce peuple qui a été choisi É preciso permanecer neste povo que foi escolhido pour amener cette promesse à accomplissement. para levar ao cumprimento desta promessa. Et on voit que le Seigneur est un L d'alliance. E nós vemos que o Senhor é um elo de aliança. Et dans le mariage aussi, c'est la même chose. E no casamento também é a mesma coisa. Il va être un L d'alliance. Ele será também um elo de aliança. C'est-à-dire que la femme, comme tu disais tout à l'heure, quand tu as rencontré ta femme, Ou seja, por exemplo, quando há pouco também dizias que tu encontraste a tua mulher, le Seigneur t'a dit, il t'a donné ce passage dans Malachie, o Senhor te deu essa passagem em qui Malaquias, parlait de la femme de L'alliance. l'alliance. que falava da mulher, da aliança. Donc on voit que le Seigneur fait vraiment toutes choses avec son alliance. Et cette E vemos que o Senhor faz todas as coisas verdadeiramente com a sua aliança. alliance-là, c'est pour aller au ciel. Amen. E essa aliança é para ir para o céu. La première raison pour laquelle on va se mettre avec une personne, E a primeira razão pela qual nós nos vamos colocar com uma pessoa, choisir un conjoint, de escolher um companheiro, c'est pour aller ensemble au ciel. Est-ce que é para ir juntos para o céu. tu te vois aller au ciel avec cette personne? Será que tu te vês a ir ao céu, a ir para o céu com essa pessoa? Est-ce que cette personne est vraiment la personne qui va pouvoir t'accompagner jusqu'aux portes du salut? Será que é essa a pessoa que te vai poder acompanhar até às portas da salvação, Jusqu'aux portes des cieux? até às portas do céu? Est-ce que c'est pas la personne qui va te faire tomber ou va te ralentir peut-être dans les plans que le Seigneur t'a donnés? Ou será que é antes uma pessoa que vai, como dizer, que vai tornar-te mais lento e fazer-te cair neste plano que o Senhor te deu? Et j'ai un autre exemple. E tenho também um outro exemplo Dans Juge là-bas, em Juízes, avec Shimshon, com o exemplo de Sansão, Juge 14 ou 15, si je ne me trompe pas. Jusqu'à Juízes 14 ou 15, se não me engano, 14, ouais. 14. 14, sim. On voit que le choix qu'il avait fait par rapport à cette fille-là, c'était un choix qui était totalement de son cœur. En fait. E vemos que a escolha que ele tinha feito em relação a essa jovem, que tinha sido uma escolha completamente do seu coração. Donc voilà, il a pris selon son cœur. Então ele escolheu segundo o seu coração Et on a vu ce qui s'est passé derrière. e vimos depois o que aconteceu. Ça a été la bagarre avec les Philistins, tout ça, E foi uma confusão com os filisteus. etc. Derrière, il y avait aussi le plan du Seigneur. Le Seigneur voulait faire trouver une histoire avec les Philistins. Por trás havia também o plano do Senhor, que queria encontrar uma história com os filisteus. Donc il y avait aussi le plan du Seigneur derrière, mais Havia também o plano do Senhor por trás, lui déjà avait un problème mas ele também já tinha um problema par rapport à sa vie personnelle. em relação à sua vida pessoal, Parce qu'on voit qu'il réitère encore ces choses-là porque vemos que depois ele reitera essas coisas derrière. Il va encore chercher quelqu'un d'autre et e porque ele vai ainda procurar uma outra pessoa, vous connaissez la suite. e vocês conhecem o que se passa depois. Donc, dans les plans du Seigneur, là, il y a le mariage, il y a le salut et il y a toutes ces choses-là. Então no plano do Senhor há o casamento, há a salvação e todas essas coisas, Maintenant, à nous d'être spirituels mas agora a nós de sermos espirituais et de se dire, ben, cette personne que je vais chercher, e de se dizer que esta pessoa que eu vou procurar
est-ce qu'elle m'amènera vraiment jusqu'aux portes du salut? Será que essa pessoa me vai levar até às portas da salvação? Donc c'est vraiment cette pensée que j'avais. Il y a E então é verdadeiramente este pensamento que eu tinha deux exemples qui sont là, qui sont e também esses dois exemplos que estão presentes, totalement différents. totalmente diferentes. Et c'est à nous vraiment de voir maintenant dans quel scénario on veut se retrouver. E então agora também a nós de realmente ver qual é o cenário em que nos queremos encontrar. Parce que c'est facile de choisir quelqu'un par rapport à la beauté, par rapport Porque é fácil escolher alguém em relação à beleza, aux aptitudes, par rapport à la situation financière, em relação às aptidões, à situação financeira, par rapport à cette image qu'il peut peut-être véhiculer de lui-même dans l'assemblée. Tout ça, généralement, on cherche les frères qui ont la e também em relação a essa imagem que uma certa pessoa pode passar nas assembleias, grâce, qui parle en prêche langue, bien, qui parle parle en langue tout forte. ça. alguém que parece que tenha graça, que fala em línguas, que parece que tem fé, Ou alors les sœurs qui s'habillent avec des longues robes, qui sont sanctifiées. ou então também irmãs que se vestem com longos vestidos e santificadas Qui Tunique. sont, voilà, les tuniques. e em túnica também, Mais personne ne va vraiment s'arrêter sur le cœur. mas ninguém verdadeiramente vai parar sobre o coração Chercher qu'est-ce qu'il y a dans le cœur, quel est l'avenir de cette personne-là, e de procurar o que é que está realmente no coração dessa pessoa e entender o futuro dessa pessoa quelle est la disposition du cœur de cette personne-là face au Seigneur. e também de entender qual é a disposição dessa pessoa face ao Senhor, a disposição do coração dessa pessoa face ao Senhor. Et c'est justement ça le problème qu'on a aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on décrit plusieurs situations avec Então é justamente esse o problema hoje e por isso é que hoje descrevemos assim essas situações nos frères et sœurs de nossos irmãos e irmãs, essas situações complicadas, qui se retrouvent dans la déconvenue après 2, 3, 4, 5 ans de mariage. Depois de 2, 3, 4, 5 anos de casamento. Donc voilà. Il y en a même avant le mariage. E há também aqueles mesmo antes do casamento. Seulement pendant les projets, là, seulement, enfin les projets. Somente até mesmo durante os projetos. Enfin, j'ai eu à gérer des cas où j'étais tellement scandalisé. E eu tive de gerir alguns casos em que eu fiquei de tal forma escandalizado. J'ai eu à entendre des choses où c'était... Moi, je suis contre surtout les frères qui prennent des sœurs, soi-disant pour les marier, pour les fiancer, et des fois couchent avec. E eu sou verdadeiramente contra, em relação a ditos irmãos que tomam certas irmãs para noivar com elas e casar, mas que caem e que deitam-se com essas irmãs. Et après, ils disent, oh non, c'est des sirènes, ou non, E que depois dizem, ai não, eram sereias. genre, je voulais plus, ou non, je ne veux plus. Ou então, ai, eu não quero mais. Mais frère, pourquoi tu as couché avec si tu ne veux plus? Mas, meu irmão, então porquê é que tu te deitaste se tu não querias mais? Pourquoi au début tu n'as pas voulu? Pourquoi c'est après que vous ne voulez pas? C'est ça que je comprends pas. C'est pourquoi E o que eu não compreendo é porquê só depois é que se dão conta que já não querem? c'est toujours après que vous ne voulez pas? É sempre depois que vocês já não querem. Pourquoi dès le début tout était bon? Non, vraiment, le frère. Moi E porque desde o início, sim, tudo era bom. j'ai un cas comme ça. Une soeur m'a dit non, un très bon frère, vraiment. Oh, elle m'a même appelé. Tu imagines? Elle m'a dit ouais, tu avais prophétisé que j'allais me marier avec un frère doux, mes frères. E então há o caso de uma irmã em que ela dizia assim que era um bom irmão e que ela mesmo ligou para este irmão da partilha e referindo até uma certa profecia que tinha recebido, creio eu. Moi je dis ah ouais tel frère. Moi aussi j'ai dit non, c'est un très bon frère. Et le frère a fait des choses qui m'ont scandalisé, mon ami. Mas na verdade este irmão fez coisas que me escandalizaram, meu amigo. J'ai dit mais c'est pas donc le frère en question, Seigneur, c'est comment? Mas então na verdade não é o irmão em questão, Senhor, então como é que é? Comment tu peux, toi, chrétien, disciple du Seigneur, Como é que tu podes, tu cristão, discípulo do Senhor, qui tu parles en langue, tu pries, tu prêches, tu dis que
que tu falas em línguas, oras e pregas, de l'évangile. Tu peux prendre une sœur chrétienne qui cherche le Seigneur. que depois tu venhas tomar uma irmã cristã que procura o Senhor Aller avec, soit disons lui promettre le mariage. e prometendo o casamento, Tout ça, tu couches avec elle et puis tu la lances comme ça. e depois tu deitas-te com ela e de seguida tu a lanças assim dessa forma. C'est ce qu'avait fait le fils de David en couchant avec sa fille, sa sœur. E foi isso que fez o filho de David quando se deitou com a sua irmã. Il va la jeter jusqu'à être dégoûté d'elle. Ele vai então deitá-la fora até ao ponto de estar enojado dela. Normalement, quand tu la touches comme ça, tu dois l'épouser. E quando alguém toca assim numa outra pessoa, deve casar-se com ela. Parce que tu as touché au sacré. Porque tu tocaste no sagrado. Mais c'est terrible. On va sortir les versets. Mais Mas é terrível e em casos vamos retirar versículos. quel verset? Le bon sens. Avant de rentrer dans les versets, le bon sens. Mas antes de entrar nos versículos, é preciso ter o bom senso. C'est terrible. Le passage tout à l'heure que tu as pris là, j'aimerais qu'on y revienne un peu là sur Juge 14 là. E a passagem que tu falaste há pouco, eu gostaria de ir aí ver, em Juízes 14, Verset 3. no versículo 3, Même le verset 1er, parce que mesmo no versículo 1, ça nous parle aussi beaucoup. Parce qu'il y a des gens qui sont parmi nous là, mais c'est des Philistins, frère. porque isso fala-nos também muito, porque há pessoas entre nós que na verdade são filisteus. C'est trop bizarre. Ici, É muito estranho. on parle d'un homme, Shimshon, Samson, qui avait reçu le don de délivrer. E ao falarmos deste homem, a Sansão, que tinha recebido o dom de libertar, Il avait reçu la mission, l'appel de libérer un tinha recebido a missão, o chamado de libertar peuple. o povo. Mais tu sais que pendant son mandat là, le peuple a souffert quand même. Hein? Mas tu sabes que durante o seu mandato, o povo sofreu ainda assim. Parce que monsieur n'était pas correctement aligné sur les bottes. Porque este senhor não estava corretamente alinhado como deveria ser, Que Yahweh voulait qu'il ait. como Yahweh queria que ele estivesse. Donc, il a créé aussi des conflits, des Então ele criou também conflitos gens dû perdre la vie là-dedans. em pessoas que perderam também a vida nisso. Shimshon, le verset 1er. Então no versículo 1, Shimshon ou Samson, Shimshon descendit à Timnah et il vit une femme d'entre les filles des Philistins. Il vit une femme d'entre les filles des Philistins. Et lorsqu'il fut monté, il le déclara à son père et à sa mère en disant, j'ai vu une femme à Timnah d'entre les filles des Philistins. Prenez-la maintenant. Prenez-la maintenant, afin qu'elle soit ma femme. então, a partir do versículo 1, e desceu Sansão a Timná, e vendo em Timná a uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse, vi uma mulher em Timná das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-me por mulher. Agora, pois, tomai-me por mulher. Son père et sa mère lui dirent, n'y a-t-il pas de femme parmi les filles de tes frères? Donc, tu vois, c'est Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos? d'abord parmi les frères, Então vem em primeiro lugar entre os irmãos, le peuple, la nation, o povo, a nação, le royaume. o reino. Et parmi tout notre peuple, pour que tu ailles prendre une femme d'entre les Philistins, ces incirconcis. Et Shimshon dit à son père, prenez-la pour moi, car elle est droite à mes yeux. Então, continuando, não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai, tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Pas aux yeux du Seigneur. Oh my Lord. Non mais c'est grave frère. Tu Não, mas é grave, irmão. t'imagines? Tu imaginas? Elle était droite aux yeux de Shimshon. Ela era direita, ela agradava aos olhos de Sansão.
mais pas aux yeux du Seigneur. mas não aos olhos do Senhor. Voici ici un homme qui va bâtir sa propre femme, E então aqui está um homem que vai construir a sua própria mulher. qui va bâtir, mais c'est pas ton os, frère. Que vai construir, mas não é o teu osso, irmão. C'est pas tes os. Não são os teus ossos. Tes os, c'est Israël. Os teus ossos são Israel. Toi, tu vas aller te bâtir les os des Philistins. E tu vais construir a partir dos ossos dos filisteus. C'est normal quand tu mélanges la ténèbre à la lumière. Il n'y a quel rapport il y a entre le Mashiach, Christ et Bélial? E então é normal que depois tu mistures a luz com as trevas. E qual é a relação entre o Mashiach e Belial? Quel rapport il y a entre la ténèbre et la lumière? Qual é a relação que existe entre as trevas e a luz? Quel rapport? Qual é Le a Seigneur relação? avait dit que ces peuples-là ne devaient pas se mélanger. E o Senhor tinha dito que este povo não se devia misturar. Même si c'est Yahweh qui les poussait. Mesmo se era Yahweh que o puxava. Mais son père et sa mère ne savaient pas que c'était Yahweh car ils cherchaient une occasion contre les Philistins. Mas, acho que continuando, sim, a partir do versículo 4, mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam Or, en sobre ce temps-là, Israel. les Philistins dominaient sur Israël. C'est terrible. Shimshon, ce frère-là, regarde un autre passage. Je vais... Então vamos ver noutra passagem. Seigneur, merci. C'est dans Juge... c'est toujours le même livre, Juge 16. E a Senhora, obrigada, e continua a ser no mesmo livro, capítulo 16, Toujours Shimshon. e ainda acerca de Sansão. Shimshon était terrible. Hein? Ele era terrível, hein? Shimshon, le verset 1er. Or, No versículo 1. Shimshon s'en alla à Gaza, il vit une femme prostituée. Il y va. Hein? D'abord, il voit une Philistine, après, il voit une prostituée. E foi-se Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. Então, antes era uma mulher dos filisteus, agora uma prostituta. Et il rentra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Shimshon est venu ici. Ils l'entourèrent et se tinrent en embuscade. En fait, E foi dito aos gazitas, Sansão entrou aqui. Foram, pois, em roda e toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade. d'abord, il choisit une Philistine. Então, Sansão, em primeiro lugar, escolheu uma filha dos filisteus. Yahweh s'est servi de cette affaire-là E a Yahweh se serviu desse caso aí. pour ne pas arrêter la main des Philistins, mais pour grandir l'animosité, afin qu'il y ait guerre entre Israël et les Philistins, pour que Yahweh se serve de Shimshon pour libérer son peuple. Então, para fazer aumentar a animosidade entre o povo de Israel e os filisteus, para que depois Sansão pudesse libertar, para que através de Sansão pudesse libertar o seu povo. Shimshon ne s'arrête pas là maintenant. Des fois, E Sansão não para por aí. il faut savoir s'arrêter. E por vezes é preciso saber parar. Il rentre chez une prostituée. E então ele acaba por ter esta relação com a prostituta. Est-ce que là, maintenant, c'est Yahweh qui était là? Là, il a rencontré un niveau supérieur, Delilah. E então aqui ele encontra um nível superior, Dalila. Et Delilah a rasé ses cheveux et il E Dalila cortou os seus cabelos a tout perdu. e ele tudo perdeu. Il y a des gens comme ça. E há pessoas assim. Une sœur qui priait. Uma irmã que orava, Elle parle en langue, elle avait la grâce, ela falava em línguas, tinha a graça, prophétie, don de vision, a profecia, dom de visões, songe. de sonhos, Mais elle a rencontré un voyou mas ela encontrou um bandido qui se faisait semblant d'être un frère en Christ. que se fazia passar por um irmão em Cristo, Un frère en Mashiach, um irmão em Machia, un frère qui parlait en langue, um irmão que falava em línguas, qui prêchait bien, que pregava bem, un frère qui disait des bonnes choses. Et um irmão que dizia boas coisas paf, e paf. elle est partie, elle est tombée enceinte et puis le gars, Então as coisas avançaram, ela caiu e fica grávida fouf, comme le vent, il a disparu. e como o vento ela desapareceu Et plus de feu, plus d'onction, la présence du Seigneur est brisée. e não, sem mais a presença do fogo, de unção, a presença do Senhor também é quebrada Et plus rien et on commence à pleurer.
e mais nada resta e começamos a chorar. Oh, j'ai vu E vi muito disso. beaucoup de jeunes comme ça. Vi muitos jovens assim, muitos. Beaucoup qui reconnaîtront ma voix s'ils m'écoutent, ils sauront. E muitos que reconhecerão a minha voz, se me escutam agora. Beaucoup. Muitos. Des gens pleuraient. As pessoas choravam. Alors le père de l'enfant, non, il est parti. Il est parti. Então, e o pai da criança, ele partiu. Ouais. Et d'autres ont accumulé comme ça, père sur père, 3, 4 pères. E outros acumularam assim em pais, 3, 4 pais. 4 enfants, 4 pères. 4 crianças, 4 pais. C'est terrible. É terrível. J'ai vu venir dans les assemblées où j'étais diriger les délits. Oh frère, j'ai besoin de la prière, aidez-moi. Et puis on se rend compte, c'est pas la prière qu'ils veulent. Então, nas assembleias tive muitas situações para gerir, ou seja, no caso muitas dalilas que vinham dizendo que supostamente queriam oração, pediam oração, mas não era isso que queriam. Ils sont juste venus pour faire tomber les gens. Mas que vieram apenas para fazer cair as pessoas. Les Delilah, les Bathsheba, ils viennent que pour faire tomber les gens. Então as Dalilas, Bathsheba, que vêm apenas para fazer cair as pessoas. Quand tu dis, mais tu es venu pour la prière ou pas? Non, non, non. Então, e depois tu te dizes, mas tu vieste para a oração ou não? Non, je suis pas là. Non, faut m'aider, on va pas t'aider. Tu Não, é preciso ajudar-me, mas não te vamos ajudar. es venu pour faire tomber des personnes. Tu vieste para fazer cair pessoas. J'ai vu ça trop. Eu vi muito isso. Et quand ça fait tomber les gens, là, ça disparaît. E quando Satanás faz cair as pessoas e isso realmente desaparecem depois. Ça vient, ça prend les frères. E vêm, tomam os irmãos, Ça vient comme des loups vêm como lobos, habillés en brebis, vestidos de ovelhas. animés des esprits des eaux certaines. Certos são animados de espíritos das águas, Ça fait tomber certains frères. fazem cair certos irmãos, Ça couche et puis paf, deitam-se e depois le desaparecem. chant part et puis ça les traîne, les gens ne prient plus, ça les retourne dans le monde. E então depois a unção desaparece e as pessoas acabam por ser arrastadas para o mundo. Rébellion, E depois é a rebelião. tout. C'est une sœur qui était bien, tout ça, quelqu'un vient, pouf, ça tombe. E então uma irmã que estava bem, que era bem, e depois de repente vem alguém que faz cair, Et fini. que cai e acaba. Qui vient et qui lui parle à l'oreille, qui le miroite des belles paroles. Que vem, então alguém que vem e que fala à orelha, que diz belas palavras, Et puis paf, le cœur est pris. Et puis e depois o coração é tomado. quand on parle, on veut plus écouter. E depois quando falamos para dar conselhos não querem mais ouvir. Les anciens, les aînés parlent. Oh, non, c'est bon, c'est ma vie, c'est ma vie. E os anciãos falam e os mais velhos falam e dizem, não, é a minha vida. C'est ma vie, c'est ma vie. Não, é a minha vida, é a minha vida. C'est ma vie, c'est entre moi et le Seigneur. Ok. É entre mim e o Senhor. Ok. Ok, salut. Et puis demain, c'est les pleurs. Oh, Ok, e depois amanhã são os choros. je regrette, mais c'est trop tard. E que dizem, eu arrependo, mas é tarde demais. Tu as perdu du temps et voilà. Tu perdeste o tempo e aí está. Donc, bien choisir, c'est important dès le début. Então, escolher bem é importante desde o início. De bien choisir, c'est la personne avec qui on rentre en alliance pour se marier. Então, escolher bem a pessoa com quem entramos em aliança. Et regardez une chose, Satan a beaucoup détruit E reparem numa coisa, Satanás destruiu muito par les alliances. pelas alianças. Regardez l'histoire de Shlomo, le Vejam na história de Salomão, roi Salomon, et comment il a été détruit. como ele foi destruído. C'est terrible si vous prenez par exemple le livre de 1 roi 11. Se formos, por exemplo, ao livro de 1 Reis 11, Bon, on peut le lire, hein, c'est pas, on peut le prendre. Melachim, le chapitre 11. 1 roi, le chapitre 11 à partir du verset 3. então a partir do versículo 3, Non, même pas le verset 1er. Or, mesmo a partir do 1 até. le roi Shlomo aima beaucoup de femmes étrangères. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Commence mal. Ah, Começa mal. étrangères. Estrangeiras.
étrangères. e La Bible estrangeiras. est claire là-dessus. A Bíblia é clara aí. Et dans Deutéronome 17, 17, le Seigneur était clair. E em Deuteronômio 17, 17, o Senhor foi claro. 17, 17, ouais, le Seigneur était clair. 17, 17, sim, o Senhor foi claro. Que les rois ne devaient pas avoir beaucoup trop de femmes, de Porque os reis não deviam ter muitas mulheres, peur que leur cœur soit envolé. Et ils ne devaient pas aussi avoir de femmes étrangères. e que eles não deviam ter muitas mulheres, nem mulheres estrangeiras, de medo que o seu coração se desviasse. Alors, outre la fille de Pharaon, ça commence bien. Hein? Então, e isso além da filha de Faraó, e começa bem, de facto. Il a eu beaucoup de femmes étrangères, outre, donc à part la fille de Pharaon. Então ele teve muitas mulheres estrangeiras, para além da filha de Faraó, Qui était un noir, que era uma negra, des Moabites, moabitas, déjà qu'il y avait une grosse plaie avec Balaam. e moabitas então, e havia até já uma grande ferida com Balaão, La plaie de Péor à cause des Moabites avec qui a ferida de Peor, por causa dos moabitas, ils avaient couché, le Seigneur avait dit plus de 1000 ans, les Moabites ou seja, eles tinham se deitado com os moabitas e o Senhor tinha dito para não haver mais mistura, n'entrera pas dans son alliance, depois os moabitas não entrariam na sua aliança, mais il va aller s'allier à eux. mas eles vão se aliar com eles. Des Ammonites, la même chose. E então, Amonitas, a mesma coisa, Des Édomites, des Edomitas, Sidoniennes, as Sidónias, Sidon, là où il y avait Jézabel. a Sidónia, onde havia Jezabel. Voilà, des Sidoniennes, un peuple maudit. E, então, as pessoas da Sidónia, um povo amaldiçoado, Et des Étiennes. e Eteias, Elles étaient d'entre les nations dont Yahweh avait dit aux fils d'Israël, vous n'irez pas vers elles et elles ne viendront pas vers vous. Elles détourneraient certainement vos cœurs pour suivre leurs Elohim. então, seja das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, no versículo 2, não entrareis a elas e elas não entrarão a vós, de outra maneira perverterão o vosso coração para seguir os seus Elohim. Shlomo s'attacha à elles et les aima. A estas se uniu Salomão com amor. Il eut pour femmes 700 princesses et 300 concubines et ces femmes détournèrent son cœur. E tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. C'est terrible ça. É terrível isso. Les femmes étrangères ont détourné le cœur de Shlomo. As mulheres estrangeiras perturbaram, perverteram o coração de Salomão. Et qu'est-ce qu'il a fait, monsieur Shlomo? E o que é que o senhor Salomão fez? Le verset 5. No versículo 5. Et Shlomo alla après Astarté, la divinité des Sidoniens, après Milcom, l'abomination des Ammonites. Porque Salomão andou em seguimento de Astarté, a divindade dos Sidónios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos Amonitas. Shlomo fit ce qui est mal aux yeux de Yahweh et il ne suivit pas pleinement Yahweh comme David son père. Assim fez Salomão o que era mau aos olhos de Yahweh e não perseverou em seguir a Yahweh como Davi, seu pai. Et Shlomo bâtit un haut lieu à Kemosh, l'abomination des Moabites sur la montagne qui est vis-à-vis de Yerushalayim, et à Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Então edificou Salomão, no versículo 7, alto a Quemos, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloch, a abominação dos filhos de Amon. Il en fit de même pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leurs Elohim. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus Elohim. Voilà, leurs Elohim, leur divinité. Então os seus Elohim, as suas divindades. Des dieux païens, des Elohim Achirim. Então os deuses pagãos. C'est pourquoi Yahweh fut irrité contre Shlomo. Então é por isso que Yahweh ficou irritado com Salomão. Parce qu'il avait détourné son cœur de Yahweh. Porque ele tinha desviado o seu coração de Yahweh. L'Elohim d'Israël. O Elohim de Israel. Qui lui était apparu 2 fois. Que lhe tinha aparecido 2 vezes.
Terrible. É terrível. Une alliance, deux alliances, trois alliances, fini. Il Uma aliança, duas alianças, três alianças, acabou. a oublié. Donc c'est très important. Donc ce que nous disons n'est pas nouveau. Satan a toujours procédé comme ça et jusqu'aujourd'hui. E então é importante não esquecer isso, porque Satanás sempre procedeu dessa forma até hoje. Frère, moi des fois je me dis, mais Seigneur, mais si tu ne nous ouvres pas les yeux, on est perdu. Parce Mas eu às vezes me digo, Senhor, se tu não nos abres os olhos, nós estamos perdidos. que, frère, entre le blé et l'ivraie, là, c'est dur de reconnaître aujourd'hui. Porque, irmão, entre o trigo e o joio, hoje é difícil de... Entre o trigo e o joio é difícil de reconhecer hoje. Non, on n'a pas. Il y en a qui disent, non, on n'a pas besoin de prier le Seigneur pour savoir avec qui on se marie. E às vezes dizem na igreja que não tem necessidade de orar ao Senhor para saber quem é o seu marido. Des fois, il y a le feeling, ça E por vezes há o feeling match, sort e isso corresponde. Ou seja, há uma correspondência entre as pessoas. sur le riz. Quel feeling? T'as cru on était où là? Mas isso é bruxaria. Qual feeling? Tu estiveste onde? Mythique? Dans une agence de matrimonial, Em algo místico ou numa agência de matrimónio? je sais pas comment on appelle ça. Nous sommes des chrétiens. Nós somos cristãos. La Bible dit tout ce que vous faites, faites-le pour le Seigneur. E a Bíblia diz que tudo o que fizermos, que o façamos pelo Senhor. On fait tout pour le Seigneur et par le Seigneur. Tout. Então fazemos tudo pelo Senhor e para o Senhor, tudo. Seigneur, je veux me marier. E Senhor, eu quero casar-me. Il a déjà créé mon vis-à-vis. C'est déjà là. E Ele criou já o meu face a face, já existe. C'est écrit dans la Bible. C'est pas moi qui ai inventé ça. E está escrito na Bíblia, não fui eu que inventei isso. C'est écrit. Está escrito. Non, il faut, je vais aller voir tel frère pour qu'il me dise si telle sœur c'est ma femme. Mais Ah, mas não, eu vou ver tal irmão para que ele me diga se tal irmã é a minha mulher. c'est terrible ça. Mas é terrível isso. Si t'es encore là, mais tu as besoin d'être aidé par le E se tu estás ainda nesse ponto, tu tens necessidade de ser ajudado pelo Senhor. Seigneur. C'est ta vie d'abord personnelle. Tu dois être en intimité avec le Seigneur et E é a tua vida pessoal em primeiro lugar e tu deves estar em intimidade com o Senhor comprendre. e compreender. La femme étrangère, A mulher estrangeira, combien de frères ici je vois mourir? e quantos irmãos eu não vejo morrer? Combien de frères dans la vie chrétienne que je vois mourir? Combien de sœurs je n'ai pas vu mourir? E quantos irmãos cristãos em África e irmãs também eu não vi morrer? Parce qu'ils se sont mis en projet avec des gens. Quand on leur parle, ils ont des ailes qui poussent. Que se colocaram em projeto com pessoas que quando se lhes falam a essas pessoas há asas que saem. Creio que era essa a ideia. La femme étrangère. É a mulher Ah estrangeira. ouais, la femme étrangère. Allons chercher cette femme-là. Então, a mulher estrangeira, então, indo procurar esta mulher estrangeira, C'est un assassin. que na verdade é como se fosse um homicida, uma homicida. Parce que des fois, nous les chrétiens, on se rend plus compte. On est devenu comme lobotomisés. Porque, por vezes, nós cristãos não nos damos conta, tornamos-nos como que lobotomizados. On se rend plus compte que ces choses existent toujours. E nós não nos damos conta que estas coisas existem ainda. Proverbe chapitre 7. E Provérbios capítulo 7, Très connu, hein, muito conhecido, ce proverbe-là. este provérbio, La femme étrangère. Regardez un peu à partir du verset 4. Je vais lire. sobre a mulher estrangeira, e então Provérbios 7, a partir do versículo 4. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, appelle le discernement ton parent. La sagesse et le discernement, d'abord. Então, diz à sabedoria, tu és minha irmã, e à prudência, na versão em francês, ele diz discernimento. Chama a tua parenta. Então, em primeiro lugar, a sabedoria e o discernimento. Pourquoi la sagesse et le discernement? E porquê a sabedoria e o discernimento? Afin qu'il te préserve de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. Le discernement, mon ami. Então, e porquê isso? Para te guardarem da mulher alheia, da estrangeira que lisonjeia com as suas palavras. Então, o discernimento, La sagesse. a sabedoria. La sagesse, c'est aussi l'art de prendre du temps de contempler les choses, de regarder les choses, d'analyser les choses. Então, a sabedoria é também tomar o tempo para ver as coisas, contemplar, analisar
as coisas et de ne pas se précipiter, e de não se precipitar. d'analyser quelqu'un, le comportement de quelqu'un, Analisar o comportamento de alguém, les agissements de quelqu'un. J'analyse ou as formas de agir de alguém. par sagesse, je discerne. Então eu analiso por sabedoria e eu uso discernimento. Cette personne n'est pas encore endormie, Então, por exemplo, esta pessoa ainda não está adormecida, cette personne n'est pas encore bâtie, esta pessoa ainda não está ainda construída, cet homme n'est pas endormi, il est encore charnel. este homem não está ainda adormecido, ele é carnal. Si je continue comme ça, je E se eu continuo desta forma, tombe. eu vou cair. Cette femme n'est pas encore bâtie, Esta mulher não está ainda construída. on continue comme ça, on tombe. J'ai Se continuarmos assim, vamos vu cair. des gens comme ça scandalisés. E eu vi pessoas assim e um escândalo. Ça va dans les magasins de lingerie avec des frères, mais vous, E vão, por exemplo, a lojas de lingerie com os irmãos. vous êtes cru. Oh non, non, projet, vous êtes en projet, ah bon? Mas o que é isso? E depois respondem, não, nós estamos em projeto. E é assim? On a des problèmes là. Mas existem problemas aí. Même si les gens me détestent, de toute façon, j'en ai rien à faire. E mesmo se as pessoas me detestem, eu não quero saber disso. C'est terrible ce que nous vivons aujourd'hui. E é terrível aquilo que nós vivemos hoje. Terrible. Terrível. Des gens qui vont te dire non, 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 frère, tout ça. E pessoas que te vão dizer, irmão, não, 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 não. E irmão, tudo isso. C'est ma vie, tout É a minha vida. ça. On est fiancés. Oui, mais fiancés ne veut pas dire qu'on a tout fait. On a le droit Então é a minha vida, nós estamos noivos, mas sim, estar noivo não quer dizer que se possa fazer tudo. de tout faire. Ou seja, que haja o direito de tudo fazer. Il faut être sage É preciso ser sábio, afin de se préserver de la femme étrangère. de forma a se preservar da mulher estrangeira. Il faut le discernement. É preciso o discernimento. La Bible, comme je regardais le verset 6, Então também no versículo 6, comme je regardais de la fenêtre de ma maison à travers mon treillis, je vis parmi les stupides, j'aperçus parmi les fils un jeune homme qui manquait de cœur. Il passait dans la rue, près de son angle, et il marchait sur le chemin de sa maison. Sur le soir, à la fin du jour, lorsque la nuit devenait noire et obscure, et voici qu'une femme vint à sa rencontre, ayant le vêtement d'une prostituée, et la ruse dans le cœur, la ruse. A partir do versículo 6 até ao 10, porque da janela da minha casa, olhando eu por minhas frestas, vi entre os simples, na versão em francês esta palavra era estúpidos, vi entre os estúpidos, descobri entre os moços um moço falto de juízo que passava pela rua junto à sua esquina e seguia o caminho da sua casa, no crepúsculo, à tarde do dia, na tenebrosa noite e na escuridão. E no 10, e eis que uma mulher lhe saía ao encontro com efeitos de prostituta e astúcia de coração. Astúcia de coração. Elle était bruyante et rebelle. Bruyante et rebelle. Voilà ces vipères, les caractéristiques des... Então no 11 estava alvoroçada e irrequieta. E então aí está as víboras, les femmes étrangères. Ça as mulheres estrangeiras. ça parle beaucoup, mais la rébellion aussi. Mas falam muito, mas na verdade é a rebelião. Ses pieds ne restaient pas dans sa maison, toujours à gauche, à droite. Oh non. E não paravam em casa os seus pés. E sempre à esquerda ou à direita. On était ici, on était là. E nós estivemos aqui, nós estivemos ali. On était dans tel veillée, tel programme. On était E nós estivemos em tal vigia, nós estivemos em tal programa. ici. On allait voir tel frère, ou à telle maison, ou E nós fomos ver tal irmão, nós fomos ver tal casa. à tel ceci. Ils sont partout en même temps et nulle part. Eles estão por todo lado e ao mesmo tempo em lado algum. Tantôt dehors, tantôt sur les places. Elles étaient en embuscade à chaque coin de rue. Elle le saisit et l'embrassa. Tout à coup comme ça. Hein. Et avec une face forte lui dit, j'ai acheté chez moi des sacrifices, tout ça. On va sauter. Aïe, aïe, aïe. Então, creio que a partir do versículo 12, foi para fora, depois pelas ruas, e ia espreitando por todos os cantos. E chegou-se para ele e o beijou. E assim, de repente, continuando no 13, com face impudente lhe disse, sacrifícios pacíficos tenho comigo, hoje paguei os meus votos. C'est vraiment brutal tout ça. Então é verdadeiramente brutal tudo isto.
le verset 21, No versículo 21, elle le détourna par l'abondance de sa manière de persuader. Elle l'entraîna par ses lèvres flatteuses. Non, viens. então no 21, assim o seduziu com palavras muito suaves e o persuadiu com as lisonjas dos seus lábios. Vou também traduzir aqui da versão em francês, que é interessante também. Ela o desviou pela abundância de sua maneira de persuadir, ela o arrastou com os seus lábios lisonjeiros. Viens avec moi, viens, on va voir ceci. E então, vem comigo, vamos ver isto. Viens, on va faire ceci. Vamos fazer isto. Viens, on va voir mon père. Viens, Vem ver o meu pai. on va faire telle chose. Vamos fazer tal coisa. Viens, ceci, façon. On va voir mes parents. Vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, vamos ver os meus pais. Ah là là là. Et les paroles, et les paroles, et les paroles. E então, palavras e palavras e palavras. Comme Shimshon et Piouf, il a vendu la mèche. Il a vendu, non, il faut me couper les cheveux. Soudain, ils sont allés après elle. Comme E então, como Sansão, que depois de tantas palavras, ele acabou por se entregar e os cabelos foram cortados. un bœuf qui va à l'abattage, comme le fou qu'on lit pour le corriger, jusqu'à ce que la flèche lui ait percé là, le foie, comme l'oiseau qui se hâte vers le filet sans savoir qu'il y va de son âme même. Então, no versículo 22, e ele logo a segue, como o boi que vai para o matadouro, e como vai o insensato para o castigo das prisões. No 23, até que a flecha lhe atravesse o fígado, ou como a ave que se apressa para o laço e não sabe que está armado contra a sua vida. Maintenant, fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Frère, No 24, agora pois, filhos, dai-me ouvidos e estai atentos às palavras da minha boca. c'est dur. Irmãos, é duro. C'est décrit noir et blanc ici. Está descrito preto no branco aqui. Et c'est ce que nous avons vécu, c'est ce que nous vivons, c'est ce qu'on a toujours vu. E é o que realmente nós vivemos, é o que sempre vimos e vivemos. Des gens qui, au lieu de consulter le Seigneur dans la prière, d'attendre E pessoas que, em vez de consultar o Senhor na oração e de esperar, la volonté du Seigneur, on va de esperar a vontade do Senhor, se précipiter, vão se precipitar on va faire des choix, e vão fazer escolhas. puis fini. Au bout d'un moment, on va se rendre compte que on est malheureux. Ou seja, e acabou, não é? E depois, após um momento, vão dar-se conta que estão infelizes Malheureuse, on pleure, on est cassé. e choram e estão quebrados. D'autres qui suivent des véritables sorcières, E outros que seguem verdadeiras bruxas, des sorcières donc, qui volent la nuit, qui bruxas que voam na noite, sortent de leur corps que saem do seu corpo pour aller envoûter les gens. para irem enfeitiçar as pessoas. Et quand ils rentrent dans leur corps, là, c'est fou. Ils viennent, ils font, et les gens partent. Et ça, quand tu parles, on dit, oh non, t'es pas, oh frère, t'abuses si tu te prends pour qui. E depois quando tu falas, dizem-te, mas tu abusas, não? Tu te tomas por quem? Grave. Mas não é grave. Mais combien de gens on voit pleurer? Mas depois quantas pessoas não vemos chorar? Combien de gens on voit pleurer? Quantas pessoas não vemos a chorar? Il faut parler aux gens. De toute façon, moi, je parle. Après, E é preciso falar às pessoas de todas as formas, de qualquer das formas eu falo. chacun fait ce qu'il veut. E depois cada um faz o que quer. D'ailleurs, c'est mon nom de famille. E para além disso é o meu nome de família. C'est grave. É grave. Comment est-ce que des chrétiens se mettent en alliance avec des satanistes? E como é que os cristãos se colocam em aliança com os satanistas, Avec des gens charnels, com pessoas carnais, des enfants du diable, des filhos do diabo, gens qui ne sont pas appelés par le Seigneur. de pessoas que não são chamadas pelo Senhor. Et combien aujourd'hui pleurent? E depois, quantos hoje choram? Combien de frères n'ont plus de femmes à la maison? Quantos irmãos não têm mais a sua mulher em casa? Des femmes sont parties laissant frères avec les enfants. E as mulheres partiram, deixando os irmãos com os filhos. Combien de sœurs aujourd'hui qui n'ont plus de frères? E quantas irmãs hoje não têm mais os irmãos? Moi, j'en connais qui pleurent. E eu conheço irmãs que choram. Parce que, voilà, la précipitation, les Porque aí está a precipitação, mauvais choix, les yeux
as más escolhas, os olhos. Elle est droite à mes yeux Ela é direita aos meus olhos et non aux yeux d'Élohim. e não aos olhos de Elohim. Donc voilà un peu ce que l'exhortation que je voulais donner aux frères et sœurs, nous donner à nous tous, de Então aí está um pouco a exortação que eu gostaria de dar aos irmãos e irmãs e a nós todos, bien choisir les gens avec qui nous nous mettons en alliance dans la prière. de bem escolher a pessoa com a qual nós nos colocamos em aliança na oração, Pour ne pas pleurer, pour ne pas être détruit, para não chorar, para não ser destruído, pour ne pas vendre notre héritage, pour ne para não vender a nossa herança, pas vendre l'appel, la grâce, le para não vender o chamado, a graça, salut, tout ce que a salvação, Yahweh peut nous donner. tudo que nos foi dado. Donc voilà un peu. Je ne sais pas si mon frère, tu veux peut-être compléter E então aí está um pouco, e não sei, irmão, se tu queres completar também. un mot pour la fin. En tout cas, que le Seigneur soit béni, que le Seigneur nous garde, que le E em todo caso que o Senhor seja bendito, que Ele nos guarde, Seigneur nous sanctifie. que Ele nos santifique. Ce n'est pas là une condamnation ni une supériorité de l'homme. E não é uma condenação ou uma superioridade na linguagem. Langage, nullement nous ne sommes pas meilleurs que quiconque, mais Não, não é isso. Nós não somos melhores do que ninguém. veillons, Mas vigiemos, attention, que possamos fazer, terem atenção, de toujours prier, de sempre orar, de ne pas dire oh, c'est bon, j'ai reçu un songe, de não dizer, ok, está tudo bem, eu recebi um sonho, mais de observer aussi mas também de observar les comportements, os comportamentos, de tout mettre en prière de tudo colocar em oração et de demander au Seigneur son aval de façon e de perguntar ao Senhor o seu aval, o que Ele tem a dizer, claire de uma forma clara sur les projets sobre os projetos, que nous voulons faire avec les hommes ou les femmes que nous voulons épouser. com os projetos que nós queremos pôr em prática com o homem ou a mulher que queremos casar. De ne pas nous laisser emporter par l'amour charnel, par Não nos devemos deixar levar pelo amor carnal, les sentiments, par pelos sentimentos. ah, je veux l'épouser, elle me plaît, Eu quero casar com esta pessoa, ela me agrada, il me plaît, ela ou ele me agrada, mais de laisser le Seigneur nous parler, nous mas realmente deixar o Senhor falar-nos, avertir, de nos avisar, nous enseigner. de nos ensinar. C'est Yahweh qui bâtit nos couples, c'est lui qui É Yahweh que constrói o casal, bâtit nos foyers. é Ele que constrói os nossos lares. Voilà. Soyons fortifiés au nom de Yahushua. Então é isso, e sejamos fortalecidos em nome de Yeshua. Seigneur, merci pour ton peuple, merci pour les bien-aimés. E Senhor, obrigada pelo teu povo, obrigada pelos teus filhos, Soyez bénis. e sejam abençoados. Maison d'Elohim, au nom de Yahushua. Amen. Sejam abençoados, casa de Elohim, em nome de Yeshua. Amém.